Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você com um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Graças a Deus, estamos juntos aqui, ligados no canal Verdades Eternas Invencíveis, que são verdades que são de Deus, verdades que para nós conhecermos, né? E isso vai ser muito bom para a nossa vida, inclusive aqui na Terra, né? E principalmente na eternidade futura, né? Que vai se cumprir ao longo do tempo, né? Então nós damos graças a Deus, espero que todos nós estejamos com saúde, né? Prontos para ouvir, né? Ter paciência em ouvir. Eu sei que não é fácil. Nossa vida na Terra é corrida, é cheia de obrigações, nós temos muitas coisas para fazer. Uns são estudantes, outros são trabalhadores, outros têm a lida da casa, né? As obrigações com os filhos, com todas as atividades da vida humana, né? E às vezes sobra pouco tempo para a gente dedicar a ouvir um aprendizado até longo, como é o caso desse canal, né? Mas, olha, vale a pena, porque nós não estamos aqui aprendendo como ganhar dinheiro, né? Nós não estamos aqui aprendendo o que está acontecendo com a vida dos outros, né? Nós não temos aqui vendo coisas triviais da vida humana. Nós estamos aqui estudando, aprendendo coisas que são eternas, verdades de Deus e verdades eternas, coisas que se cumpriram já no longo do tempo, que Deus criou a humanidade, e também está se cumprindo hoje e vai cumprir-se ao longo do tempo que Deus determinou e posteriormente na humanidade, né? Na eternidade. Então, graças a Deus, né, que nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante da Bíblia, que é sobre o amor de Deus em buscar salvar a humanidade, em salvar a igreja, né? Nós salvar a igreja, salvar todos os tipos de homens, né? Inclusive os judeus, né? Deus tem um plano para os judeus, muito bom. Mas Deus tem um plano para a igreja, muito bom, mas Deus também tem um plano para a humanidade, né? Porque nós já aprendemos neste canal verdades que estão na Bíblia, que Deus, ele é eterno. Deus, o Criador do universo, ele é eterno. Ok? Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. E dele são a sabedoria e a força. Isso está lá em Daniel 2:20, né? Seja bendito o nome de Deus, né? A pessoa de Deus, porque o nome está relacionado com a pessoa, né? Quando alguém me chama Luiz, quem é que vai quando o meu nome é manifestado? É a minha pessoa, né? Ok? Se alguém chegar assim no lugar e quiser falar comigo, vai dizer, eu queria falar com o Luiz. Então a minha pessoa está no meu nome. O meu nome está na minha pessoa. Então, quando bendito o nome de Deus, bendito a pessoa de Deus, né? De eternidade a eternidade. Isso nós já aprendemos que Deus é um ser incriado. Deus é um ser eterno. Deus não tem princípio nem fim de existência. Então a Bíblia está dizendo aqui que Deus é de eternidade a eternidade, né? Então nós já aprendemos nesse canal que Deus abriu um tempo na eternidade. A eternidade ela não tem fim, né? Porque eterno é uma coisa que não tem fim. Mas diz a Bíblia mostra pelo relato da Bíblia que Deus abriu um tempo na eternidade. Então vinha a eternidade, aí Deus abriu um tempo e dentro desse tempo, Deus criou todas as coisas. Deus está lidando com a humanidade, com a sua criação durante esse tempo que está aqui. Então, Deus criou aqui os primeiros dias do tempo, né? O primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, onde Deus criou tantas coisas, né? E Deus agora está lidando com a criação de Deus, principalmente com o ser humano, que é criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e Deus está lidando ao longo do tempo. Mas vai chegar um tempo que esse tempo que Deus abriu na eternidade vai encerrar. E aí vem a eternidade futura, né? Então a Bíblia diz o quê aqui? Bendito Deus de eternidade até a eternidade futura. Deus é bendito para sempre. E dele são a sabedoria e a força, né? Porque para Deus edificar esse universo tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. Para você edificar uma coisa pequena aqui na Terra, tem que ter sabedoria, né? E tem que ter poder, né? Porque senão você não consegue fazer. Imagine Deus criar o universo com toda essa complexidade que é o universo, né? Então isso mostra que Deus é um Deus sábio
e um Deus poderoso, um Deus que tem força, né? Ok? Então, graças a Deus por isso. E o Isaías 45:6 diz: o teu trono, Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Governo, então nós vemos que o reino de Deus, o trono de Deus, é eterno, né? Então nós aprendemos o quê? Que Deus, no universo, já tem um regente, né? Já tem um rei que reina sobre todas as coisas. E esse rei, esse pessoa que reina, o trono dele é eterno. Por que o trono de Deus é eterno? Trono fala de governo, né? Fala de autoridade, né? Ok? Por que é eterno? Porque Deus ele é eterno, né? Deus não morre. Deus não é mortal. Deus é um ser imortal. A Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Ele só possui a imortalidade. Né? Nós já aprendemos isso lá em Timóteo, capítulo 6, se não me engano, você pode ler, que o apóstolo Paulo diz que Deus é o único ser. Isso quer dizer o quê? Que é uma pessoa, Deus é uma pessoa, nós já aprendemos isso em outras lives, Deus é uma pessoa, e Deus ele é o único ser, é a única pessoa que possui, ele só, a imortalidade. Quer dizer, Deus é a única pessoa que vive eternamente, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Deus não tem princípio nem fim de existência. Então, e o governo de Deus é um governo de equidade, né? É um Deus, é um governo justo, né? Onde Deus prioriza nesse governo de Deus ao longo desse tempo que nós estamos vendo aqui e a eternidade futura, né? Deus prioriza o que? A justiça, né, para todas as pessoas, principalmente os mais necessitados. Então Deus está fazendo uma analogia aqui que Deus é um governo que nesse mundo nós vemos que existe governo na Terra, né? Tem governo, cada país tem os seus governos, né? Mas nem todos os governos na Terra são justos, né? Tem governos injustos que não priorizam a justiça para com as pessoas com quem ele governa, né? Mas Deus, ele é um Deus justo e Deus ama a justiça e Deus prioriza no seu governo a justiça. E principalmente para os mais necessitados, porque fazendo uma analogia, né, com aqui na Terra, por exemplo, os ricos, todos precisam de justiça, né? Mas os ricos têm suas maneiras de se defender, né? Fazer as suas coisas. Mas e o pobre? Que às vezes não tem ninguém, ele mesmo em si, ele é pobre, ele não tem poder nenhum, ele não tem dinheiro, ele não tem, às vezes nem saúde ele tem, às vezes vive de uma maneira bem humilde, né? É preciso que os governos dos seus países cuidem das populações mais pobres, né? Faça justiça para elas, né? Para que elas tenham direito a ter uma vida digna, né? Uma vida plena, né? Com condições básicas para ela comer, beber, vestir, trabalhar, estudar, toda aquela história, né? Mas muitas vezes os governos que são muito injustos, eles abandonam as populações pobres, mantêm elas na pobreza e cuidam só dos interesses dos ricos, para que os ricos fiquem ricos, cada vez mais ricos, né? Mas Deus, nós vemos que a Bíblia diz que o cetro de Deus, o governo de Deus é um cetro de equidade, de justiça, né? E também aprendendo na Bíblia Sagrada, e já aprendemos nesse canal, que Deus é o quê? Deus é espírito, né? Cristo, que é o Filho de Deus, que já viveu aqui na Terra, né? Há mais ou menos 2000 anos atrás, Cristo, o Senhor Jesus, falou, Deus é espírito, João 4:24, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então Deus é um ser espiritual. E por Deus ser espiritual, por Deus ser espírito, como eu já ensinei em outras lives aí, a Bíblia mostra isso, que o espírito ele não morre, né? O espírito ele é eterno. Ok? Ok? Deus é o criador do homem. Então esse Deus que é eterno, esse Deus que o seu trono, o seu governo também é eterno, porque Deus não morre, né? Então não tem como você um dia ocupar o trono de Deus, né? Porque nesse mundo aqui nós vemos que tem essa possibilidade, né? Às vezes o cara é um rei, ele está no trono do seu país, do seu governo, e ele governa durante 40, 50 anos, mas um dia ele morre, então o seu filho, geralmente o filho, vai assumir o trono do pai, né? Ok? E assim por diante. Mas nós sabemos que com Deus não existe essa possibilidade, porque Deus é eterno, né? Então Deus, o trono de Deus está ocupado, o trono do universo está ocupado. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. O problema das pessoas é isso aí.
Tem gente que acha que não, Deus não existe, né, coisa e tal, isso não é verdade. Não. Deus é real. Deus é uma pessoa espiritual. E Deus está no trono do universo. Deus tem o seu cetro, é um cetro de equidade, né? E ele é perpétuo, né? E a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas. Apocalipse 4:11, depois você pode ler. Tem outras passagens na Bíblia também que mostram que Deus é o criador de todas as coisas. Principalmente, levando em consideração que Deus criou as coisas do nada, né? De acordo com o ensinamento da Bíblia, se vai lá em Hebreus, né? Que Deus criou as coisas, não das coisas aparentes que parecem ser, mas Deus criou as coisas a partir do nada. Então houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus e o nada veio a existir depois de Deus. E do nada, pelo poder criativo da palavra de Deus, ele criou todas as coisas. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas iniciais, né? E a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, do que é em cima do céu, embaixo da terra, né? Isso está lá em Tessalonicenses, é o livro da Bíblia. Se não me engano, capítulo 1, capítulo 2, fala que Deus criou as coisas, Deus é o criador de todas as coisas, quer visíveis, invisíveis, em cima do céu, embaixo da terra. Então, no princípio, Deus criou as coisas iniciais do nada, né? Ok? Deus criou vamos chamar, Deus criou os gases, né? As coisas invisíveis, né? Que, por exemplo, a água, ela existe, mas a água ela é a composição, parece, de dois gases, segundo a ciência humana. Parece que uma parte de oxigênio, né? Uma parte do H2O. Então é uma parte de hidrogênio, que é um gás, junto com o oxigênio, que é outro gás, forma a água, né? Então Deus primeiramente criou os gases, né? E depois Deus ajuntou isso daí, aí tá os mares, aí os oceanos e os lagoas e os rios, né? Ok? Vieram da criação dos gases, né? Ok? E como também nós vemos que os peixes vieram das águas, porque Deus disse, né? Produz a água seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E as águas produziram os seres, né? Então nós vemos aí que esse Deus criador de todas as coisas, tem coisas que Deus criou diretamente, né? E tem coisas que Deus criou indiretamente, né? Através da própria criação. Deus deu poder criativo à criação, como, por exemplo, a água. A água pode produzir peixe, certo? Como a terra pode produzir seres vivos também, que andam na terra, né? Os quadrúpedes, os répteis e assim por diante, vem da terra, né? Ok? E outras criaturas tanto que existem aí. Então Deus deu da obra criativa inicial de Deus, depois Deus deu poder à sua obra criada a também se multiplicar, né? Assim como Deus também mostra a Bíblia que Deus é o criador do homem, né? Deus é o criador do ser humano. Nós, seres humanos, existimos nesse mundo por causa de Deus. Pô. Tem muita gente que diz assim, de onde o homem veio? Por que o homem está aqui? Para onde o homem vai? Não, o homem veio de Deus, né? Nós viemos de Deus. Nós não viemos diretamente de Deus. Eu não vim diretamente de Deus. Você também que está me ouvindo não veio diretamente de Deus. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Agora, Adão veio de Deus. Se você pegar a Bíblia e você começar a ler a genealogia de Cristo, que diz que Jesus, filho de José, e José, filho de tal, e outro filho de tal, e outro filho de tal. Aí vai chegar a hora que vai passar por Salomão, é filho de Salomão, e Salomão filho de Davi, e Davi filho de Jessé, e Jessé filho do outro lá, e o outro lá filho de Jacó, e Jacó filho de Abraão, e Abraão filho de Isaac, e vai voltando, aí vai passar por Matusalém, e depois vai passar por Enos, vai passar assim por diante, e vai chegar em Adão, e diz na Bíblia, Adão veio de Deus. Então nós vemos que nós, seres humanos, viemos de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Porque Deus, nós já aprendemos em outras lives aí, eu gostaria que você não se cansasse. Eu gostaria que você não se aborrecesse com esse ensinamento que eu estou dando, que Deus está permitindo que isso aconteça. Por quê? Porque Deus quer que nós entendamos que Deus, ele é um ser real. E Deus é real, tanto é real, que Deus criou seres reais também, né? Como, por exemplo, o ser humano, né? O ser humano, nós seres humanos somos um ser também real, né? Real, ok? E nós viemos de onde nós viemos? Eu vim de onde? Eu e você e toda a humanidade veio de Adão e Eva, porque o primeiro homem criado por Deus foi Adão, né? E nós aprendemos já em outras lives aí que Adão, o primeiro ser humano criado por Deus no sexto dia, ele era um ser constituído de três partes, né? Corpo humano do pó da terra,
espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus e que Deus colocou dentro do corpo humano de Adão, quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida. Adão passou a viver. Adão passou a ser um ser vivo, né? O corpo humano vivendo na terra por causa do sopro de Deus. E dentro desse homem vivo aqui na terra, desse ser humano vivo, tem o espírito e a alma humana que Deus criou lá na criação espiritual de Deus, no sexto dia. E Deus colocou dentro do homem. Então o homem é um ser tripartido. Ele tem o corpo humano, que é do pó da terra, e ele tem espírito e alma, que é uma parte interior dentro de nós, seres humanos, que é eterna. Então nós temos, já aprendemos em outras lives, que o corpo humano, ele é deste mundo, né? Ele é dessa terra, desse sistema de coisas que nós vivemos aqui, o nosso corpo humano, né? Ok? Mas o nosso espírito e a nossa alma espiritual, o nosso ser espiritual, veio da criação de Deus, do espírito que Deus tem. E Deus lá formou o corpo, o espírito humano e a alma humana, que nós não podemos ver, porque nossos olhos aqui na Terra são carnais, são para ver as coisas físicas, né? Nós não conseguimos ver o espírito da outra pessoa, nem o espírito de outra, né? E nem conseguimos ver o nosso próprio espírito, vamos dizer assim, né? Com esses nossos canais, né? Tem médico, tem cientista que às vezes dissecam o corpo humano, que eu já li isso em literatura aí, que eles dissecaram o corpo humano, tudo à procura do espírito da alma, e não acharam. É lógico que eles não vão achar, porque quando eles vão de uma pessoa que já morreu, em primeiro lugar, o espírito dele já não está mais nele lá, né? O espírito dele, quando o corpo humano perde a sua função, né? O fôlego de vida vai embora e o espírito humano e a alma humana não vai estar mais no corpo morto. Então não é impossível você encontrar. E mesmo que você pegue uma pessoa viva, se você for procurar o espírito dele, também você não vai achar, porque o espírito não é terreno. O espírito humano não é dessa matéria física que é feito o corpo humano. O espírito humano vem do espírito de Deus. Malaquias diz que Deus criou um espírito, né? Certo? Um espírito humano lá, e Deus colocou esse espírito humano, né? Pelo relato da Bíblia, Deus colocou esse espírito humano dentro do corpo de Adão, criado do pó da terra. Então, nós temos um ser espiritual que Paulo diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem terreno aqui, ele se corrompe, ele morre, né? Ele fica velho, ele fica fraco, né? Nós morremos. Mas o nosso homem interior, ele não morre, né? Porque ele vem do espírito. A matéria-prima, vamos chamar assim, a matéria-prima do nosso corpo humano é o pó da terra. A água e o pó da terra. Aqui. A ciência prova, né, que nosso corpo humano tem água e tem terra. E também, agora o nosso espírito, vamos dizer assim, a matéria-prima dele é espírito. O espírito que Deus possui, que Deus tem. E desse espírito que Deus tem, Deus formou, criou o espírito humano e a alma humana que está junto com o espírito e colocou dentro do corpo de Adão, quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida. Adão passou a viver e dentro desse Adão vivo tem o espírito e a alma humana. Então o ser humano é um ser que tem três partes. Corpo humano do pó da terra, espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus, certo? E isso é a verdade do Evangelho de Cristo. Que nós, seres humanos, temos um Criador. Temos uma causa porque nós existimos. Então nós aprendemos que Deus criou o homem, né? Lá em Gênesis 1, 26, 27, né? Façamos o homem, né? Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E Deus, nós já aprendemos também, que Deus, né, criou o homem com vontade própria. Por quê? Porque nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. De acordo com a revelação da Bíblia, nós vemos que Deus ele é um ser que tem vontade própria, né? Deus pode escolher e Deus pode fazer aquilo que está dentro da sua vontade. Como, por exemplo, eu já citei agora há pouco, que Deus, na eternidade passada, Deus estava só. Né? Que a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então, houve um tempo na eternidade passada, vamos chamar assim, né? Antes de Deus criar todas as coisas, que Deus estava só, né, no universo. E Deus teve uma vontade no seu coração, vamos ver isso em outras lives, aí, outras gravações. Deus teve um desejo no coração de criar coisas que Deus pudesse ser para a glória de Deus e também participar da glória de Deus. E entre as coisas criadas por Deus, nós sabemos que Deus tem criaturas, outras diversas que nós nem conhecemos, né? Mas entre as criaturas importantes que Deus criou, que nós conhecemos, os anjos, né?
Os anjos são seres espirituais criados por Deus, né? E de acordo com o ensinamento da Bíblia, se nós formos ver o relato da Bíblia, os anjos foram criação direta de Deus. Deus criou anjo a anjo, né? Quantos milhões ou bilhões de anjos Deus criou, nós não sabemos. Mas deve ser milhões ou bilhões de anjos criados por Deus, certo? E Deus também é o criador do homem, né? Deus tinha o desejo de ter um ser igual a ele, parecido com ele, né? Sua imagem e semelhança. E ora, e se nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, subentende que se Deus tem vontade própria, Deus criou o homem com vontade própria. Esse é o detalhe da questão. Né? Deus criou nós não como se cria um robô, uma máquina, né? Operatriz. Né? Você cria um avião. Qual a função do avião? O avião, a função dele é só voar, né? Voar, levar as pessoas de lá para cá. Né? Mas ele não tem vontade própria para dizer assim, não, eu não vou mais voar, agora eu vou plantar arroz, eu vou trabalhar no campo. O avião, né, não pode fazer isso por vontade própria dele, né? Tem que ter alguém dirigindo ele para fazer isso, né? Ok? Então, muito bem, nós vemos assim que Deus criou o ser humano com vontade própria. E nós aprendemos já em outras gravações que nós, seres humanos, somos um ser importante para Deus. Porque nós somos um ser agora que vamos viver para sempre. Isso que nós temos que aprender. Que no sexto dia, Deus criou o homem. O primeiro homem é Adão. O nosso pai humano aqui na Terra é Adão. E a primeira mulher foi Eva, né? Tirada do corpo de Eva, veio do corpo de Adão. E o espírito e a alma de Eva vieram do espírito e da alma de Adão. Né? Ok? Então Deus multiplicou. Adão já passou a ser duas pessoas. E da união conjugal do homem e da mulher, Adão e Eva, nasceram toda a descendência da raça humana. Né? Todos nós, seres humanos, não importando quem nós somos, se somos brancos, se somos negros, se somos amarelos, se somos vermelhos, se somos qualquer tipo de raça, cor na raça humana, nas raças humanas aí na Terra, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, todos nós somos irmãos, né? Ok? Porque temos o mesmo pai, nosso ancestral. Primeiro foi quem? Foi Adão e Eva. E depois veio a procriação deles, né? A multiplicação deles através do relacionamento de Adão e Eva. Ele teve filhos e filhas. Esses filhos e filhas depois formaram família e tiveram filhos e filhos, netos de Abraão, e depois foi se multiplicando. E aí chegou até nós hoje aqui, que somos descendentes de Adão e Eva, né? Ah, mas por que na Terra tem o branco, tem o negro? Ah, isso é a mutabilidade, né? Como a humanidade pôde, como eu disse, Deus, a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus é o único ser que possui a imutabilidade. Deus é o único ser que não tem evolução para Deus, que Deus é um ser perfeito, Deus é eterno. E aprendemos isso, Deus é um ser eterno. Deus é um ser perfeito. Deus sempre é perfeito, sempre é justo, sempre é santo, sempre é maravilhoso. Deus é um ser pleno, não é que Deus evoluiu, Deus era uma coisa pequena e depois ele se aperfeiçoou e virou Deus. Não, Deus é eterno. Todas as outras coisas criadas por Deus podem se mutabilizar, até pode, né? Você pega coisas, então o ser humano se mutabilizou ao longo do tempo, né? Deus não criou Adão ontem, nem há 5.000 anos atrás, como nós já aprendemos. Que Adão não foi criado há 5 nem 6.000 anos atrás. Adão foi criado no sexto dia da criação. E esses dias da criação não são dias do humanos aqui na Terra, dia do homem, né? É dia de Deus, né? Então, Deus criou Adão no sexto dia, e isso provavelmente aconteceu há milhões ou bilhões de anos atrás, né? E Adão viveu milhões de anos sozinho com Deus, nomeando a criação de Deus, toda aquela história. Que nós já aprendemos, você pode ouvir essas outras lives aí, não precisaria nem Deus está repetindo tanto. Mas como tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, tem pessoas que já ouviu, mas não entendeu. Então agora a gente está aprendendo um pouquinho mais de que Deus criou Adão no sexto dia. E Adão ficou um tempo sozinho com Deus no Éden, né? Nominando a criação de Deus. A Bíblia não diz quanto tempo Adão ficou com Deus sozinho, só Adão. Eva ainda nem tinha sido formada, né? E diz que depois que Adão conheceu toda a criação de Deus da terra e nominou elas, diz que Adão se sentiu só. Adão viu um monte de criatura, né? Seres viventes que viviam na terra, que Deus havia criado no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, né? Então, seres, muitos deles, parecidos com o homem, né? Que a ciência mesmo hoje já consegue rastejar pelo DNA, né?
pelo genoma aí, né? Deus deu capacidade do homem para fazer isso. Essa capacidade vem de Deus, né? Então, as pessoas que estudam essa questão da criação, né? Das coisas que já existem há milhões de anos, né? A única coisa que eles não entendem é que Deus criou Adão. Adão, o primeiro homem que Deus criou no sexto dia. Agora, antes de Adão, Deus já havia criado milhões ou milhares de seres, e muitos deles parecidos com o homem, mas não era ser humano. Entendeu? Não eram seres humanos. Eles eram seres que pareciam com o homem, né? Assim como nós somos seres humanos, mas nós não somos Deus, né? Somos parecidos com Deus. Mas nós não somos Deus no sentido que nós já existimos na eternidade passada. Não. O ser humano foi criado no sexto dia. Então, quando Deus criou Adão, já existiam outros seres. E Adão viu eles, mas eles não eram igual a Adão. Eles eram parecidos, mas não eram igual. Né? Então, tanto é verdade que diz que Adão se sentiu só. Adão ficou, puxa vida, e agora? Terminou de ver tudo, não achou ninguém igual a ele. Então, Deus criou a mulher, Deus formou a mulher, o corpo dela do corpo de Adão, e o espírito dela e a alma dela veio do espírito e da alma de Adão. E aí ficou a segunda pessoa que Deus criou no universo. E a partir daí, da união conjugal dos dois, da união marital, da união sexual deles, geraram filhos e filhas, e aí multiplicou-se a raça humana na Terra. E como a raça humana na Terra migrou para muitos cantos da Terra, norte, sul, leste, oeste, alimentação diferente, comida diferente, clima diferente, coisa e tal, depois de milhares de anos que o homem está na Terra, nós vemos essas diferenças de raças. Um é mais alto, outros são mais baixos, outros são mais gordos, outros são mais magros, uns têm a cabeça maior, outros têm a cabeça menor, uns são brancos, outros são negros, uns são loiros, outros são cabelos castanhos, né? Uns têm a pele mais clara, outra a pele mais escura, um tem o cabelo enroladinho, outro tem o cabelo liso, mas daí é reflexo, consequência da maneira de viver em cada canto dos extremos da Terra, né? Surgiram essas diferenças, mas interiormente todo ser humano ele tem corpo humano do pó da Terra e ele tem alma e tem espírito. E a verdade é que um ser humano que é negro, se ele casar com um ser humano que é branco, ele tem filho com ela normalmente. Os filhos são maravilhosos, né? Vão ser moreninhos, né? Parecido com o pai e com a mãe, nasce moreno, né? Vamos dizer assim. Né? Provando que somos da mesma raça, a mesma criação. Ok? Enquanto que não é. O ser humano, por exemplo, ele não pode cruzar com um cavalo, né? Gerar filho com um cavalo, que é outra espécie, né? Outra coisa, né? Ok? Né? O ser humano não pode cruzar com um macaco. Não vai dar certo. Né? Não vai ser uma criatura que vai viver normalmente, né? Vai ser uma aberração, né? Mas um ser humano, ele é amarelo, se ele casar com uma moça branca, vai nascer um ser humano amarelo, com a mesma capacidade, com a mesma inteligência, com a mesma vontade que o pai e a mãe dele que geraram ele. Mostrando que nós, seres humanos, somos da mesma espécie. O que muda é a aparência física. Né? Mas todos nós somos criação de Deus em Adão e Eva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E se Deus é o criador do universo, obviamente Deus tem um plano para nós, seres humanos. Pensa só, se nós, seres humanos, somos seres inteligentes, ninguém nega isso, né? Olha que o ser humano, como nasceu na época de Adão, né? Deus colocou Adão na Terra, como era a vida de Adão. Naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha os eletrodomésticos de hoje, não tinha as coisas desenvolvidas pela humanidade ao longo dos milhares de anos, né? Ok? Mas nós vemos que Adão e Eva, eles tinham inteligência e capacidade de chegar aonde nós chegamos hoje, né? Então nós vemos que se Deus criou um ser tão inteligente, mais inteligente que qualquer outra criatura aqui na Terra, né? Porque Deus tem um plano com o homem, né? Então Deus não criou o homem para o homem fazer o que quer da vida dele, para o homem fazer não ter consequência às suas atitudes, né? Deus quer que o homem, Deus tem um plano, o plano de Deus, quando Deus criou, é isso que nós entendemos, quando Deus criou o plano de Deus, era que o homem vivesse para sempre, né? Mas como Deus criou o homem com livre vontade, com livre-arbítrio, com livre escolha, o homem tinha o direito de escolher viver com Deus ou viver separado de Deus, né? Isso foi o que aconteceu. Adão e Eva foi enganada por um espírito, né? Um anjo que caiu lá da criação espiritual de Deus e enganou Eva, e por causa do engano de Eva, Adão também pecou, e por causa do pecado entrou a morte no mundo, né? Veio essas consequências que nós vemos aqui no mundo, né? De sofrimento da humanidade, né? Que não era plano original de Deus. O plano de Deus é que Adão comesse todas as frutas, comesse da árvore da vida. Mas como Deus tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, porque ama o homem, Deus falou, Adão, coma de tudo, menos dessa árvore aqui.
né? Então é a mesma coisa, como eu já disse, um pai nessa vida. O pai coloca um filho nesse mundo, o mundo é perigoso, não é verdade? Então o pai sabe que andar à noite, altas horas da madrugada na rua, o pai sabe que é perigoso. Todos nós sabemos. Então o que nós fazemos com nossos filhos? Nós falamos, filho, não anda a altas horas da noite, filho. A noite foi feita para a gente dormir, estar em casa, junto com a família. Né? Mas os filhos não têm vontade. Pronto, tem filho, pai, não esquenta a cabeça, deixa que eu sei me virar. E aí ele vai, às vezes, por causa da imprudência dele, vamos dizer, ele às vezes se envolve numa situação perigosa, né? Às vezes perde até a vida na noturna, né? Por causa dos perigos que existem, né? Que nós já aprendemos em outras lives, que na Terra existem dois tipos de homens, né? O homem bom e o homem mau, né? O homem justo e o homem injusto, né? Ok? Então tem pessoas nesse mundo que não vai fazer mal para você. Você pode andar de noite aí, que se você encontrar uma pessoa na rua e ele for uma pessoa justa, ele não vai fazer mal para você. Mas tem homens injustos, é possível ele criar uma situação que vai trazer, às vezes, perigo, vai, às vezes, até tirar sua vida. Então, mas os pais ensinam os filhos, né? Não faça isso que vai ser sofrimento. Então, Deus também, porque amava Adão, e Deus disse para Adão, Adão, coma de tudo, menos dessa árvore aqui que você comer, você vai morrer. Mas Adão, infelizmente, né? Depois vamos estudar essa questão da queda, muito profunda, né? Depois vamos estudar com mais detalhes. Mas Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, por isso entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou o quê? A morte. E a morte passou para todos os homens, né? Mas nós já aprendemos em outra live também, aí, rapidamente, que existe 3 tipos de morte, né? Na Bíblia, a Bíblia, você que está ouvindo, você que tem a Bíblia na sua casa, né? Você que tem curiosidade, tem vontade de conhecer mais sobre as coisas de Deus, né? Você que crê na existência desse Deus Criador, né? Você não é daquele grupo de pessoas que tem na Terra que diz que Deus não existe, né? Que Deus é a invenção das religiões, né? As religiões inventaram Deus e inventaram os mandamentos de Deus, né? Inventaram essa história que eles chamam a história do Messias, o Salvador da humanidade. Isso não existe. Eu não creio que existe negócio de que Deus vai salvar a pessoa desse mundo e vai levar para um mundo superior e melhor. Não acredito nisso, não. Então, eu acho que quem crê nisso daí é porque o Zé Povinho, as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm cultura nem entendimento, as pessoas creem nesse Deus, que tem um Deus criador, mas na realidade não existe. Então, aí tem muitas pessoas que ouvem isso. Às vezes esse cara que está ensinando essa inverdade, ele é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa tem PhD nisso, PhD naquilo. Ele é, né, um filósofo, ele é, sei lá, um teólogo, ele é um estudioso da sociologia, né? Então ele tem uma pessoa que fala diversos idiomas e toda aquela história, e ele chega e diz, Deus não existe, negócio que tem vida depois da morte, que tem um criador, não tem, a vida é essa daqui na Terra, você morreu, acabou, não tem mais consequência, né? Então, não vamos ficar nessa de crer em Deus, as coisas que Deus um dia vai vir salvar você. Aí tem muita gente que ouve esse ensinamento, e o que é que ele faz? Em vez dele procurar conhecer a vontade de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus, para a sua felicidade aqui, né, mesmo nesta vida, e principalmente na eternidade, as pessoas falam, Deus não existe, porque eu vou ser honesto, porque eu vou ser uma pessoa boa, porque eu vou me sujeitar ou ganhar um salário menor se a vida é só essa daqui. Não, eu vou montar uma armadilha aqui, vou montar um esquema aqui que eu vou fraudar os meus semelhantes aí e vou ganhar muito dinheiro com isso, vou ter carro do ano, vou ter casa bonita, vou poder viajar pelo mundo e quando eu morrer não tem consequência, né? Então, as pessoas, às vezes, por causa de uma informação errada, muita gente, nem todo mundo faz isso, porque tem as pessoas boas no mundo, eu já disse, e outra lá, tem gente que tem um coração bom, né? Tem gente que no mundo existe, como eu já disse, o homem justo e o homem do bem, né? O homem bom e o homem mau, né? Então tem pessoas que mesmo ouvindo esses ensinamentos, que não é verdade, ele mesmo assim ele tem não, eu vou fazer o bem, né? Ele ama o seu próximo, ele não vai defraudar o seu próximo, né? Mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem entender a palavra de Deus, mesmo sem ter nunca lido a Bíblia, mesmo sem pertencer a nenhuma religião, mas ele é uma pessoa boa, né? Ele não faz o mal, né? Mas tem gente que, puxa vida, já tem a vontade de fazer coisas erradas. Aí chega uma pessoa que diz, não, Deus não existe, não tem juízo final, não tem julgamento, não tem condenação. Aí a pessoa fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, eu vou entrar pelo caminho aqui mais fácil de viver na Terra, mesmo que
prejudica os outros, mas né, todo mundo vai morrer mesmo, ninguém vai deixar de existir, não tem consequência, né? Mas de acordo com o ensinamento da Bíblia, não, nós existimos nesse mundo porque teve um Deus, que nós já vimos, ele é eterno, ele é o único ser que possui imortalidade, Deus é espírito, a sabedoria e a força está com Deus, e Deus criou todas as coisas. E entre as coisas criadas, Deus criou um ser especial, entre a criação toda de Deus, que é muito rica, muito profunda, muito grande, nós vamos aprender um pouco aí ao longo do tempo, Deus criou um ser especial, que é o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus tinha como objetivo fazer o homem para a sua glória, que o homem escolhesse estar do lado do bem, da justiça, do amor e da verdade, e não do lado do mal, né? Do que é tudo aquilo que é contrário à verdade. Nós já aprendemos isso em outras lives, né? Então, Deus, nós vemos na Bíblia que existem 3 mortes. Ó, vamos aprender agora rapidinho, reprisar aqui essa parte que você que está ouvindo, acompanhando, você já ouviu isso em outras lives, em outras gravações, mas mesmo assim, não compensa você assistir mais uma vez, ouvir mais uma vez, para vir mais entendimento para nós entendermos. Deus, nós vemos na Bíblia que existe mais ou menos 3 mortes reveladas na Bíblia. A morte física, que Deus instituiu a morte física, que Deus disse para Adão, Adão, por quanto tu foste tomado do pó da terra, depois que Adão pecou, né? O pecado entrou na humanidade através de Adão, né? Através da desobediência de Adão, né? Entrou o pecado. Né? E aí Deus falou para Adão, Adão, por quanto tu és pó, do pó você foi tomado, para o pó você voltará. Você vai voltar a ser pó nessa vida humana. Então o homem natural, esse homem nosso aqui natural, que tem esse corpo carnal, né, que nós chamamos de corpo de carne, né, o osso, né, e temos na nossa intelecto, né, relacionado a essa vida terrena, e temos esse fôlego de vida, né, que Deus deu, né, Deus soprou em Adão um fôlego de vida. Esse fôlego de vida é que faz o homem natural viver na terra, né, que é o nosso corpo, que é o nosso ser, que é a principal parte do ser humano aqui na terra é o corpo, né? Interessante, né? A principal parte do corpo humano aqui na Terra é o corpo, né? Se o seu corpo estiver mal, doente, coisa e tal, mesmo que você tenha uma alma boa, coisa e tal, mas não é normal, né? O corpo tem que estar bem também, né? Tanto que lá na Bíblia tem uma passagem que Paulo diz lá, né? Olha, assim quero que, eu acho que é João, é Paulo que fala, quero que você vá bem fisicamente, assim como vai a tua alma, né? Porque às vezes você tem uma alma elevada, você tem um espírito positivo, sempre né? Mas às vezes você está doente no corpo, né? Pronto, aí a vida acaba, né? Você morre mesmo que você esteja como, né? Então, para viver nessa terra aqui, o corpo humano é muito importante. Então, não é errado cuidar do nosso corpo, né? Como muita gente cuida. Hoje nós vemos as academias aí, lotadas nas cidades, né? O povo tudo cuidando para manter um corpo físico, manter né? Um corpo saudável, um corpo bonito, né? Tá certo? As pessoas cuidam, aí tem as vitaminas, tem os remédios que existem para curar as enfermidades do corpo. Não está errado você cuidar do seu corpo. Agora, só que a gente não pode só cuidar do corpo humano. Nós temos que saber que o nosso corpo humano, por mais que nós cuidemos dele, ele é temporal, né? Ele não é eterno, né? Ele vai morrer. Né? Se não morrer quando é novo, às vezes jovem, às vezes na maturidade, mas com certeza na velhice a gente vai morrer. É determinação de Deus, porquanto tu és pó. Em pó você vai se tornar. Essa é uma sentença de Deus que é válida em toda a história da humanidade. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é uma pessoa culta, não importa se você é uma pessoa indouta, não importa se você é uma pessoa branca, não importa se você é uma pessoa negra, não importa se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim, não importa se você é uma pessoa justa ou se você é uma pessoa injusta, a morte física é determinação de Deus, é uma sentença divina, todos nós vamos morrer. Né? Todos vão morrer, ok? Muito bem. Essa morte física ela é ordenada por Deus, e nós já aprendemos que ela foi ordenada por Deus, vamos dizer, por 2 motivos. Uma, por quê? Para que o justo, pessoa boa, pessoa do bem nessa vida, que sofre tanta injustiça, tantas situações negativas nesse mundo, né? Tanto sofrimento, né? Você passa nesse mundo, essas pessoas que são justas, a morte traz descanso para ela, né? Tá entendendo? E para aquelas pessoas que são malvadas, pessoas injustas, pessoas que pratica o mal para com o seu próximo, defrauda o seu próximo, né? Rouba o seu próximo, né? Aterroriza o seu próximo. Essas pessoas, quando a morte vem para eles, elas cessam a maldade dele na terra. Né? Por isso que Deus tirou, quando Adão pecou, a Bíblia diz que quando Deus tirou Adão do jardim do Éden, Deus fechou o acesso ao jardim do Éden.
Porque lá no Jardim do Éden estava a árvore da vida, né? E que se Adão depois comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou em Adão. E Adão, com vontade própria, agora ele poderia escolher entre o bem e o mal. Então, se Adão, agora, depois da queda, comesse da árvore da vida, Adão não morreria mais, né? Então o homem iria viver para sempre, mas sendo que uma parte da humanidade iria pender para o bem, né? Como existe hoje pessoas do bem, né? Que procuram ser uma pessoa justa, correta na terra, uma pessoa coerente, uma pessoa do bem, né? E tem pessoas nesse mundo que também optam pelo fazer o mal, fazer armadilhas para prejudicar o homem. Agora imaginou se os dois comessem da árvore da vida? Aí os dois iam viver para sempre. Então o homem justo, ele ia dominar o homem justo, né? Porque geralmente o homem justo, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que não faz mal a ninguém, ele não é uma pessoa violenta, ele não é uma pessoa de atacar outra pessoa e destruir outra pessoa, né? O homem justo, geralmente, ele não faz isso. Mas o homem que não é justo, ele faz isso. Aí se ele vivesse para sempre, poxa vida, aí seria uma tragédia, né? Os injustos dominariam os justos e seria uma situação eterna, né? Mas hoje em dia, mesmo que os homens injustos, eles dominem os justos, que isso é real, é uma real na Terra, né? Mas ele também não domina para sempre, porque o justo uma hora morre, ele vai descansar. Então nós vamos pegar, por exemplo, citar aqui rapidamente a questão da escravidão no Brasil, né? Vamos pegar do Brasil como exemplo, né? As pessoas na época da escravidão, né? Na época da colonialização no Brasil, logo nos primórdios, aí, nos primeiros séculos, né? Nós tivemos a escravidão legalizada no Brasil e foi importado, né? Trazido, sequestrado os nossos irmãos negros lá da África, né? Os filhos de Deus também, são criação, são descendentes de Adão e Eva, mas como eles eram pobres, uma civilização ainda mais rudimentar, que é a civilização branca vinda da Europa, eles foram trazidos de escravo para o Brasil. E aqui no Brasil eles foram jogados aí em serviços de fazer dó, né? Eles sofreram nos canaviais, nos cafezais, eles sofreram lá na mineração das pedras preciosas, do ouro, né? E eles eram colocados em situações de sofrimento, né? Eles sofreram, aquelas pessoas que vieram de escravo no Brasil foram vítimas da maldade dos homens brancos que queriam catar mais ouro para levar para fora, e como não tinha tanto branco, e os brancos geralmente eram filhos de outros brancos e tal, como os brancos tinham o poder econômico na mão, e os africanos lá, eles não eram pessoas pobres, né, as nações pobres da África na época, né, eles fizeram as negociatas lá até com os líderes lá na Europa, na África. Tinha os líderes negros lá das tribos, muitos deles também negociaram a venda dos seus povos, né, da sua população, né. Como hoje no mundo mesmo os governos de hoje também não fazem, as maracutaia aí na sociedade humana e impossibilita que nós, os mais pobres, progrida socialmente, economicamente, porque a escola é fraca, porque a saúde é muito precária para as pessoas pobres, né? Porque, enfim, a vida é difícil e muitas vezes é vítima dos rolos que são feitos pelos que estão no poder, né? Na época da escravidão também, muitas pessoas vieram escravos de cá, lá, porque também houve facilidade de regimes de governo daquela região que se aliaram com os brancos que queriam escravizar, trazer mão de obra barata, sem custo nenhum, e eles chegaram aqui no Brasil, jovens, com 15, 16, 10 anos, 20 anos, aí, né, ou mais, né, foram submetidos a um regime de sofrimento no Brasil, né, aqui no nosso território, né, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. E também, mas essas pessoas sofreram, mas eles morreram, né? E quando eles morreram, eles foram para o descanso, né? E morreram lutando aqui na vida, trabalhando não para eles, trabalhando para os outros, sem direito a nada. A comida lá que dava era uma ração, né? Para eles. Então, moral da história. Mas eles morreram muito jovens, inclusive, né? Porque a segunda história que eu vi, os escravos eles não viviam, a maioria, né? A primeira maioria morria com 30 anos, 27 anos, 28 anos, que às vezes eles chegaram no Brasil com 15 anos, 14 anos, já ia trabalhar nas mineração dentro das águas, peneirando aquelas coisas lá. E ali eles pegavam reumatismo nas pernas, naquela friagem, 12, 14 horas por dia, né? E essas pessoas morreram no sofrimento, né? Ok? Então, nós vemos que a morte física traz descanso para os que sofrem, né? Para as pessoas do bem, né? Para as pessoas que estão sofrendo a injustiça dos outros, né? E traz também o encerramento da maldade dos injustos. Os injustos também morrem, né? Tanto é verdade que aquelas pessoas escravagistas lá, que ficaram aqui, não sei quanto tempo durou a escravidão no Brasil, talvez durou 200 anos, 300 anos, não sei, mas os primeiros escravagistas, se eles ficassem vivos, morressem mais, provavelmente que hoje tinha escravidão no Brasil. Mas o negócio é que eles morreram,
os seus filhos foram assumir os lugares dos pais, e os filhos, que eram descendentes de pessoas brancas, chegaram à conclusão que viram com o progresso, com o desenvolvimento do conhecimento humano, coisa e tal, chegaram à conclusão de que os negros eram seres humanos também, que era injusto fazer aquilo com eles. Era melhor pagar um salário para eles, era melhor que eles trabalhassem sendo remunerados, né? Que eles tivessem direito também a ter sua casa, suas coisinhas, né? E veio então a libertação dos escravos, que foi promovida pela resistência dos negros, que também lutaram contra aquela injustiça que sofriam seus conterrâneos, né? E também pela cooperação de homens brancos, que também viram que era uma injustiça feita com seres humanos iguais a eles, só mudava a diferença da cor, né? Então nós vemos que se esses escravagistas, logo no início ali, eles ficassem vivos para sempre, provavelmente tinha escravidão até hoje. Mas eles morreram, né? Pararam de fazer o mal contra os negros, né? E os seus filhos, posteriormente, foram se conscientizando, né? Não só no Brasil, mas em outros países do mundo, e viram que a escravidão negra era uma injustiça contra os seus semelhantes. Né? Graças a Deus, que Deus permitiu que pessoas corrigiram essa maldade que vinha na Terra durante muito tempo. E nós sabemos na Bíblia que todo bem que vem na Terra é Deus que faz. Então Deus é que preparou, né, vamos dizer assim, essas pessoas do bem que chegaram ao poder, ao ponto deles lutarem também contra a injustiça, contra a nossa população negra. Né? Mas o que eu quero frisar aqui é assim, que a morte física ela é estabelecida por Deus. Né? E a morte física não é ruim. Nós achamos ruim morrer, né? Mas, puxa vida, a morte, muitas vezes tem pessoas sofrendo, doentes, em cima de uma cama, sem condições de viver, uma vida, né? Uma subvida, né? Uma vida, né? Que nós nem podemos chamar de vida, às vezes magrinho, doente, por causa de uma doença grave, uma situação. Então a morte vem dar descanso para ele não vai mais sofrer. Né? E tem pessoas que também são do mal, né? Que também morrem, fazendo mal aí morre vítima de uma violência, um negócio, coisa e tal. Parou de fazer o mal. Né? Então, uma coisa estabelecida por Deus, ok? Essa é uma morte que é destinada à humanidade, né? Não importa se você é bom, você é mau, você é ruim, você é justo, você é injusto, você é rico, se você é pobre, a morte. E aí nós vemos a grandeza de Deus, né? Que é uma justiça que Deus fez, que é para todo mundo, né? Se dissesse assim, não, mas os ricos vivem 1.500 anos na Terra, só os pobres que morrem com 80 anos. Não, não é assim, né? A morte, a sentença de Deus não é negociável. Não é negociável, né? Quando chega o dia de você morrer, a Bíblia diz que ninguém tem poder sobre o dia da morte, né? Nem o rico, nem o pobre. O dia de morrer, você pode ter 1 bilhão no banco lá guardado, ele não vai salvar você. Certo? Você pode ter o melhor plano de saúde, ele não vai salvar você. E o pobre também, que tem uma vida difícil, e tal, com o jeito dele morrer também, ele vai morrer, né? Vai morrer. E morre então o rico, morre o pobre, todos deles variando dentro da mesma idade, né? Ok? Então nós vemos a existência de Deus. Existe um Deus que controla tudo isso. É Deus, cara. Nós temos que entender. Então nesse canal nós estamos aqui para aprender o quê? Verdades eternas e invencíveis. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus é eterno. Deus não morre. Deus é o único ser que não precisa de proteção. Deus é o único ser nesse universo criado por Deus que precisa de proteção. Deus não precisa de proteção. Porque Deus ele é eterno. Deus não precisa de usar capacete. Nós, seres humanos, precisamos de usar capacete, né? Você trabalha numa obra, construção civil, você tem que pôr um capacete na cabeça. Você é um motoqueiro, é bom você pôr um capacete. Porque se você cair e bater a cabeça, você morre, né? Ok? Mas Deus não precisa de capacete, Deus é imortal, né? Deus é o único ser que não precisa de proteção. Deus não criou os anjos, ó, vamos aprender essa verdade, para você aprender essa verdade, você que está ouvindo, acompanhando, Deus criou os anjos não para proteção de Deus não precisa de proteção. Certo? Deus criou os anjos, diz a Bíblia, para cuidar dos que hão de ser salvos, das pessoas do bem, que vão buscar a salvação, que vão valorizar a vida, né? E vão entender no seu coração, no seu ser, que existe um Criador, e nós queremos estar com esse Criador na eternidade, né? Ok? Porque existem outras duas mortes. Vamos para avançar aqui, para nós entrarmos no lugar que eu quero entrar, que é o quê? No livro de Atos, no livro de Efésios, capítulo 2. Para a gente entender um pouquinho lá, que vai ser o ápice dessa mensagem, é Efésios, capítulo 2. Eu vou só avançar aqui para entrar lá. Então, existem mais duas mortes. Vamos chamar assim que a primeira morte, vamos chamar de morte física. Né? Vamos colocar assim. E a segunda morte, vamos colocar assim, a primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte, vamos colocar a morte física, que é essa que eu falei agora. A primeira morte que Adão sofreu,
lá no Éden, quando ele pecou, foi a morte física, foi a morte espiritual. A primeira morte espiritual do homem, Adão sofreu ela lá quando ele pecou. Porque Deus disse, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. E diz que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí ele morreu, porque Deus separou ele, Deus tirou ele do Éden e colocou ele na terra. O Éden era a casa de Adão, era onde Adão morava. O Éden era na terra, Adão andava por toda a terra, mas ele tinha um lugar para ele ficar, para ele se deliciar, que era no Éden, né? Ok? Mas como ele pecou, Deus tirou ele do Éden, porque lá tinha a árvore da vida, e Deus colocou ele na terra. Então, a primeira morte espiritual é a morte e a separação de Deus, que Adão sofreu quando ele pecou, e Deus tirou ele do Éden e colocou ele na terra. Ele se separou de Deus. Aquela comunhão que ele tinha com Deus no Éden, onde Deus andava com ele, conversava com ele, coisa e tal. Porque como é que Adão aprendeu a falar, a conversar? Isso é dom de falar, conversar. Veio de Deus, né? Veio de Deus. Como é que Adão aprendeu a nominar todas as coisas que tinha no universo? Foi com Deus, né? Como é que ele aprendeu a andar em tantos lugares da terra? Foi com Deus, né? Mas quando ele pecou, Deus tirou ele do Éden, e por causa do pecado, Deus se separou dele. Deus não abandonou Adão, vamos aprender isso. Deus não abandonou Adão, porque Deus ainda veio depois cuidou de Adão, né? Vamos aprender isso posteriormente. Mas ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus, né? Ok? Muito bem. E depois Deus ali instituiu que é a morte física. Deus falou, Adão, por quanto tu és pó, você foi tomado do pó da terra, para ela você vai voltar. Então, a segunda morte, vamos colocar aqui e a Bíblia chama aqui, porque as duas mortes principais não é a morte física. A morte física é uma coisa ordenada por Deus. Né? Mas a morte física, ela também não é eterna. Vamos aprender. Depois nós vamos debulhar isso daí em outras mensagens. A morte física, ela não é eterna, ela é temporal também. Né? Ok? Então, muito bem. Agora, a morte espiritual, a primeira morte espiritual, ela também não é eterna. Dessa primeira morte espiritual, Deus pode tirar você dela. Okay? Então, o que é a primeira morte espiritual? É a separação de Deus, né? Porque nós vemos que a morte física, Adão sofreu ela, não sofreu ela, mas ele já tinha 930 anos. Deus colocou ele na terra, e Adão, diz na Bíblia que Adão viveu 930 anos. Com 930 anos, Adão morreu. Então, a morte física, que é ordenada por Deus, Adão sofreu ela 930 anos depois de estar vivendo na terra. Depois que ele saiu do Éden, né? Quando começou a contar a vida de Adão na terra. Esse tempo que Adão viveu no Éden não está incluído nos 930 anos. Esse tempo que Adão viveu no Éden, olha quantas verdades você está aprendendo. Esse tempo que Adão viveu no Éden não está dentro dos 930 anos que Adão viveu na Terra. O tempo que Adão viveu no Éden, a Bíblia não informa se foi 1000 anos, foi 100 mil anos, foi 1 milhão de anos. A Bíblia não informa. Certo? Foi muito tempo. Mas quando Deus tirou Adão do Éden, tirou Eva e Adão, colocou na terra, Adão viveu 930 anos, né? E Adão sofreu a morte física. A primeira morte ele já sofreu quando ele saiu do Éden. Naquele dia ali ele já sofreu a separação de Deus. E essa morte espiritual, todos nós hoje estamos nela. Por causa dos nossos pecados. Por que Adão caiu na morte espiritual? Porque ele pecou, né? E nós também estamos vivendo na morte espiritual, né? Por nós também sendo pecador também, né? Não é só Adão que é pecador, né? Porque se fosse só Adão que tivesse pecado, nós podíamos até dar uma bronca em Adão. Mas não podemos fazer isso, porque nós também somos pecadores. Nós temos vontade própria, assim como Adão tinha, né? Ok? Então, essa primeira morte veio por causa da desobediência de Adão, a Bíblia diz. Por causa da desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte. E a morte passou para todos os homens. O que passou para todos os homens foi a morte, não foi o pecado. Como tem religiões que ensinam, né, que o bebê é pecador, ele precisa de ser batizado o bebê, porque senão ele tem um pecado de Adão, de original nele. Não, esse ensinamento não existe na Bíblia. Os bebês são inocentes. Toda criança que nasce nesse mundo, ela é inocente. Assim como Deus criou Adão também inocente. Adão, quando vivia no Éden, ele era um ser inocente. Ele não conhecia o bem e o mal. Ele conhecia só o bem, né, que o bem vem de Deus, com quem ele se relacionava. Mas ele não conhecia o mal. O mal é tudo aquilo que eu já disse que é contra Deus, que é contra a verdade, contra a justiça, contra o amor, contra a misericórdia. Então Adão veio conhecer isso depois que ele pecou. Né? Que aí ele teve a opção de poder fazer o bem ou o mal, que nós temos hoje na Terra. Né? Nós temos a opção de fazer o bem e fazer o mal. Né? A escolha é nossa. Né? Ok? Muito bem. Então, nós já nascemos nessa era agora da primeira morte espiritual. Mas essa primeira morte espiritual, ela não é
eterna. Ela não é eterna. Ela é temporal, incrível. Ela é temporal. Vamos aprender isso posteriormente. E a morte, que aí tem a segunda morte que a Bíblia diz lá, se você for no livro de Êxodo, diz que depois do juízo final, Deus vai julgar todos os homens, né? E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, e depois não vamos entrar nesses detalhes aí futuramente, aqueles que não foram achados justos diante de Deus, né? A Bíblia diz, né? Que vai haver a ressurreição dos justos e a dos injustos, né? Os justos vão para a vida eterna. E os injustos vai para a separação eterna de Deus, que é a segunda morte, que a Bíblia denomina chamada de lago de fogo, que é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, que é um mundo de vergonha, de desprezo, né? de desonra, né? Okay? Não é um mundo de glória. O mundo de glória, o mundo de honra e o mundo de felicidade é o novo céu e nova terra, que é um mundo espiritual para onde vai o nosso homem espiritual, vai viver, o homem espiritual dos justos vai viver no novo céu e nova terra, onde existe honra, glória, né? Você vai viver no reino de Deus, né? Você vai viver com os justos, né? Você vai viver num mundo maravilhoso, né? Não tem como palavra para nós descrever aquela realidade. Mas as pessoas que nesse mundo não buscam a honra e a glória que vem de Deus, mas buscam sim só os prazeres dessa vida humana, só as coisas desse mundo, né? Não está nem se preocupando se essas pessoas, infelizmente, podem cair na segunda morte. Porém, Deus não quer. Deus quer salvar o homem da segunda morte. E para Deus salvar o homem da segunda morte, um dos caminhos é Deus já salvar você agora aqui da primeira morte, que nós temos, que é a morte espiritual, a separação de Deus, né? E isso é feito através do Evangelho de Cristo, né? Através do Evangelho de Cristo nós vamos aprender como nós, seres humanos, que nascemos nesse estágio aqui da primeira morte, que é estarmos separados de Deus pelas nossas ações, nós podemos já agora, nesse tempo, voltarmos para Deus, a viver para Deus novamente, a voltarmos a ter comunhão com Deus, e se assim o fizermos, se isso acontecer conosco, nós não vamos cair na segunda morte, que lá sim é a eterna separação de Deus. Lá Deus não pode tirar você mais de lá. Entendeu? Dessa primeira morte, Deus pode tirar você. Vamos aprender em tantas situações na frente, em outros tópicos aí, né? Não vamos desanimar de ouvir, eu sei que é demorado, ó, já estamos quase uma hora, falta aí 2, 3 minutos para fazer uma hora. Mas como que eu posso falar isso tudo em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? É meio difícil, né? Então, se você não puder assistir o tópico todo de uma vez, né, numa só audição, ouça em 2, 3 vezes, 4 vezes, divide 20 minutos no dia, 30 minutos no outro, 15 minutos no outro, termine depois com meia hora, né? Mas assista o tópico todo, né? E se você assistiu uma vez só e não foi suficiente para você entender o ensinamento que Deus está dando para nós hoje, assista uma vez, 2 vezes o mesmo tópico, 3 vezes, se for preciso, né? Você tem que... É como você estudar nessa vida humana, às vezes você vai fazer uma equação de matemática, como é que as pessoas aprendem matemática? Você aprende da primeira explicação? Não aprende, né? Você tem que, às vezes, ficar fazendo uma equação, né, de matemática, lá de fração, né, de potenciação. Você, às vezes, tem que fazer uma vez, 2 vezes, 10 vezes, até você entender a fórmula, né, o segredo de você resolver uma equação. Assim também, as coisas de Deus dependem também de nós dedicarmos tempo para nós compreendermos, né? A vontade de Deus, desse Deus que nos criou, esse Deus que é real. Não vamos crer no ensinamento daquelas pessoas que dizem que Deus não existe, que não existe juízo, que não existe responsabilidade dos nossos atos aqui da terra, que não vai ter acerto de conta, que não siga os ensinamentos que, né, você não pode sofrer pelas suas escolhas nessa vida, né? Existe sim. Existe consequência, né? Mesmo na vida humana, como eu já disse em outras lives aí, a vida humana na Terra é uma miniatura das realidades espirituais, né? Nessa vida humana também, tem muita gente que às vezes fala, ah, cara, a polícia não faz nada, vai lá, não tem, aqui na Terra não tem justiça não, meu, aqui não faz, vamos lá que não vai ter problema. Confia em mim, não tem problema, eu já esquematizei tudo aí, nós vamos fazer o assalto lá e não vai ter nenhuma consequência, cara, ninguém vai descobrir. Aí tem muitas pessoas que se deixam levar por essas seduções, né?
E muitas vezes depois está lá na grade, está preso, foi preso porque a justiça humana alcançou ele, prendeu ele, vai punir ele pelos pecados que ele cometeu, né? Pelos erros que ele cometeu aqui na Terra. Perfeito? Então também. Deus existe, Deus é real, mas tem pessoa que, não, Deus não existe, não existe pecado, essa coisa aí é invenção das religiões, né? Mas não é, né? Porque tem religiões nesse mundo realmente que engana as pessoas, sacrifica as pessoas a fazer coisas, ensina as pessoas a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Tem coisas também que não estou aqui inocentando as religiões, né? Que ensinam, obrigam as pessoas a viver de uma maneira, muitas vezes, que Deus não está mandando você fazer isso. Né? Porque Deus na Terra, nós temos que aprender isso, já vamos aprendendo agora. Deus na Terra só tem uma religião. Na Terra existem milhares de religiões na Terra, né? Mas Deus só tem uma religião na Terra. Qual a religião de Deus? Fazer o bem. Você tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa que não faz mal ao seu próximo, uma pessoa que contribui para o bem do seu próximo, né? Uma pessoa que está sempre procurando viver bem de tal maneira que não prejudica o viver do seu próximo, né? Uma pessoa que faz o bem, um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom vizinho, um bom amigo, um bom trabalhador, uma pessoa que se solidariza com uma situação de uma pessoa que está numa situação difícil, você está sempre pronto a ajudar também, socorrer, você não pega uma pessoa indefesa e se aproveita da sua força para poder prejudicar aquela pessoa, tirar vantagem, né? Você não é um homem que fica buscando coisas dessa vida que não é para você, né? E você, então, um homem justo é aquele homem que procura viver bem. Não é errado viver bem. Ninguém está dizendo que é viver bem. Deus não é contra a riqueza, né? Deus não é contra a riqueza, porque nós vemos que Jó era um homem rico, né? De acordo com o relato da Bíblia, Jó era um homem rico, um homem da época dele, um homem milionário, vamos chamar assim, né? Que tinha muitas propriedades e muitos bens, né? Empregados e servos. Os seus filhos nem trabalhavam, diz na Bíblia que os filhos dele viviam só fazendo festa. Né? Festa para cá, porque o pai era tão rico, né? Então, e Jó, apesar de ser um homem rico, ele era um servo de Deus, pô. Porque Deus disse para Satanás, lá na passagem de Jó, né? Que Satanás foi de conversar com um dia lá, uma reunião, e Satanás se apresentou a Deus e falou. E Deus falou para Satanás: olha, viste o meu servo Jó, como ele é um homem íntegro, reto, né? E Satanás, opa, pera lá, não, lógico que ele é limpo, reto, porque ele é um homem rico, tem de tudo, né? É lógico que ele é grato a ti, ele fala, né? Porque ele é tira o que é dele para ver se ele não vai blasfemar de ti. Então nós vemos que Jó era um homem rico e era um homem de Deus, né? Abraão era um homem rico e era um homem de Deus. Abraão era um homem pobre. Onde você vai mostrar na Bíblia que Abraão era um homem pobre? Abraão era um homem rico, né? E apesar de ser um homem rico, ele também era um homem de Deus, certo? Ele é um homem de Deus, né? Mas também na Bíblia mostra que havia homens pobres que também eram homens de Deus, né? Não é a riqueza que faz você ser de Deus. A riqueza, para Deus, não quer dizer nada, né? Não quer dizer que você, porque você é rico, que Deus está me abençoando porque eu sou rico. Não, depende de como você adquiriu sua riqueza, né? Ok? Mas o que eu quero dizer, chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui você precisamos de conhecer Deus, crer em Deus, saber que existe justiça de Deus na Terra, né? Aqui mesmo na Terra tem a justiça humana, que são aí as autoridades humanas, que diz a Bíblia, constituída por Deus, para punir também os injustos e para proteger os justos. Essa é a função da lei humana, né? Da autoridade dada a Deus para os homens que estão na iminência do poder, da autoridade. Eles devem ser pessoas justas, né? Que eles vão proteger as pessoas do bem, né? Vão reconhecer as pessoas do bem e vão também punir as pessoas que praticam o mal, né? Isso é a justiça de Deus, já começa aqui na Terra. Agora, muito mais ainda vai haver na eternidade, né? Que as pessoas que nesse mundo passaram por aqui e amaram mais as coisas dessa vida humana, as coisas sem respeitar o direito do próximo, sem se preocupar com a situação do seu contemporâneo, do seu semelhante, né? Essas pessoas também, infelizmente, se Deus levar elas para a vida eterna, elas não. Chegar lá, elas vão fazer a mesma coisa na vida, no novo céu e nova terra. Né? Porque Cristo disse, ó, se no pouco a pessoa não foi fiel, muito menos vai ser se dar ele muito, né? Então, suponhamos, por exemplo, se você empresta 10 reais para uma pessoa e a pessoa não te paga, né? Se amanhã essa pessoa vier dizer assim, poxa vida, senhor, eu preciso de mais 100 reais, você vai emprestar para ele? Você pediu 10, ele não pagou.
Você vai dar 100 para ele? Você não vai dar, né? Você vai dizer, mas você não pagou nem os 10, como é que você quer mais 100? Né? Vamos dar um exemplo, só fazer uma analogia. Né? Ok? Mas se uma pessoa chegou para você, o senhor me presta 10 reais, semana que vem eu devolvo para o senhor aí, que meu pagamento atrasou, mas segunda-feira eu recebo, eu venho pagar para o senhor os 10 reais. E na outra semana a pessoa vem e paga, opa, essa pessoa merece crédito, né? Essa pessoa é uma pessoa do bem, né? Eu, se amanhã cair em outra situação e ele precisar de 50 reais, eu vou emprestar, porque eu emprestei 10, ele me pagou, eu vou socorrer ele agora com 50 reais, né? Mas tem pessoas que às vezes você empresta 10 reais para ele, já era, né? Então, pode dizer. Então, o que eu quero fazer uma analogia é assim, que Deus deu a nós nessa vida riqueza. Deus deu ao homem nessa vida riqueza nesse mundo, né? Não é verdade? Todos nós temos riqueza. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. Mas diz a Bíblia que nós recebemos nessa vida, mesmo um homem bilionário, a riqueza que ele recebeu nessa vida, perto da riqueza no novo céu e nova terra, é nada, né? Não tem nem comparação. Então, se ele que recebeu nessa vida, vai, bilhões de reais, e ele não foi fiel em aplicar, em usar esse recurso para fazer o bem, para socorrer o seu próximo, ele vai dizer, não é, Deus não está mandando ele ficar pobre. Não. Né? Tanto é verdade que quando Jó ficou pobre lá, que o inimigo destruiu a vida dele, né? Destruiu a sua condição econômica e até a sua saúde física, Deus depois recuperou para Jó tudo que Jó tinha, né? Antes em dobro. Né? Então nós vemos que você pode ser uma pessoa bem de vida nessa vida, ter uma condição econômica boa, ter uma situação boa, mas você não pode deixar o seu próximo, que você pode socorrer, que precisa de você, e você fechar os olhos, fechar o seu coração e não prestar socorro. Porque a riqueza que você tem nessa vida ela é importante, mas só que ela é temporal, ela não é eterna. Uma hora ela acaba. Ou ela acaba antes de você partir daqui, ou acaba quando você partir, porque você não leva nada. Não é verdade? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que então nessa primeira morte, toda a humanidade está nessa primeira morte. E Deus quer salvar nós, tanto dessa primeira morte, como também da segunda morte, que é a mais importante. Salvação de Deus vai ser salvar nós da perdição eterna, da separação eterna de Deus. Deus ama o homem que ele criou. A Bíblia é um livro verdadeiro, que a Bíblia mostra no Gênesis um Deus que ama a humanidade. Um Deus que, quando Adão pecou, Deus não abandonou Adão. Depois ainda Deus veio e vestiu Adão Adão tinha feito uma roupa de folha de palmeira lá, de uma árvore lá, para proteger, esconder a sua nudez, e Deus viu que aquela roupa de Adão não era suficiente para Adão. Então Deus vestiu Adão com uma roupa duradoura, melhor. Então nós vemos o cuidado de Deus com Adão, né? Ok? Então Deus não colocou Adão na terra e deixou Adão passando fome, não, porque quando Adão colocou na terra, tinha os rios, tinha os peixes, tinha as aves, Adão podia comer. Então Adão, Deus não abandonou Adão. Deus, mesmo nós hoje, vivendo separado de Deus por causa dos nossos pecados, Deus não abandonou o homem, né? Porque Cristo não falou que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus, né? Mesmo as pessoas que são inimigas de Deus pela sua incredulidade, por causa da sua rebeldia, né? Faz coisas contra Deus, né? E o que é fazer coisa contra Deus? Não é atacar Deus, porque Deus é intacável, né? Deus é imortal, Deus está no céu, né? Deus é eterno, né? Fazer coisa contra Deus é fazer coisa contra a criação de Deus, né? Quando você prejudica um ser humano, ou você prejudica um animal, você judia do animal, né? Você está atacando Deus, né? Tá entendendo? Então, nós temos que aprender isso, certo? Então, nós vamos aprender que existem 3 mortes, né? Morte física, que todos nós nelas estamos passando por essa experiência, quem não passou ainda vai passar, né? E os que já viveram antes de nós já partiram dessa vida através da morte física, né? Mas também existe a morte espiritual, que é o quê? Apesar de você estar vivo na carne, você está comendo, bebendo, dormindo, bebendo, festejando, nas orgias dessa vida humana, mas você espiritualmente está morto, né? Está separado de Deus, né? Mas Deus ama você, mesmo nessa situação, Deus quer salvar você. Então, aí nós vamos ler agora rapidinho para terminar a mensagem, não ficar tão longa. Nós vamos ler aqui, eu vou ler na Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 2, onde nós vamos aprender um pouquinho do significado dessa primeira morte. Ok? Vamos ver aqui essa passagem, aqui são alguns versículos, são 10 versículos. Diz aqui, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, tá vendo? Então uma pessoa que vive nesse mundo, na pecaminosidade, fazendo toda obra maligna, toda obra do mal, tudo aquilo que não é agradável a Deus, é prejudicial ao seu próximo, né? À sua família, né? Ok? Então nós vemos que esses pecados faz com que nós estejamos mortos diante de Deus.
Morte diante de Deus. Então, a pessoa que vive no pecado, nos prazeres dessa vida humana, só se preocupado com o seu bem-estar nessa vida, né? Essas pessoas estão separadas de Deus por causa dos nossos pecados. Aí tem gente nessa situação aqui que é super pecadores e tem pessoas que têm pecados pequenos, porque segundo a Bíblia diz, não há justo que faça sempre o bem e nunca peque. Até mesmo uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa, vamos chamar de justo, uma pessoa que se... Mas mesmo assim, ele tem pecado, porque o pecado tem diversos níveis, nós vamos aprender no futuro, né? Pecados maiores, pecados menores. Isso é a realidade. Então, ele vos deu vida. Paulo aqui está referindo aqui, ó, essa passagem que eu estou lendo aqui, Paulo está falando com a igreja, que eu já ensinei em outra live aí, que na Terra Deus tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas que Deus separa. Essa é uma verdade bíblica, ninguém pode mudar. Que Deus, ele é um ser, né, e nós aprendemos que se nós, seres humanos, temos vontade própria, nós podemos escolher com quem casar, com quem você quer viver com você. Você que é um empresário, você não tem vontade própria, você precisa de um funcionário, como é que você faz? Olha, eu queria mais um funcionário aqui na empresa, mas eu queria que esse funcionário, para fazer esse serviço aqui, eu quero que seja uma mulher. O homem é mais complicado para fazer esse serviço, a mulher é mais detalhista, ela é mais hábil com as mãos, então esse trabalhar nessa montagem aqui dessas placas aqui, eu preciso de uma pessoa com mais, então eu quero que seja uma mulher. Então vocês vão contratar para mim uma mulher para trabalhar na bancada aqui para montar esse tipo de placa aqui. É uma escolha do homem, né? O homem também sabe fazer, não sabe fazer? Dá para fazer, mas só que o empresário ele acha que não, para uma mulher ela tem mais agilidade, é um produto delicado, né? Que a mulher tem mais habilidade para fazer aquele tipo de serviço, não é assim? É a vontade do empresário. Talvez o outro cara que é funcionário dele, dizer, não, se eu fosse assim, eu colocaria um rapaz aqui, um homem, né? Porque também tem, mas só que ele tem que fazer a vontade do empresário. Então, vontade própria, nós temos, né? Ok? Ou quando você vai casar, né? Eu quero casar, mas eu queria casar com um homem, não, um homem mais alto do que eu. Eu tenho uma mulher, por exemplo, uma moça, né? Ela tem lá 1,65 m de altura, ela não quer casar com um homem de 1,55 m, ela quer casar com um homem mais alto. Então, ela escolhe, né? Eu queria casar com um mais alto. Todos são homens, o homem de 1,55 m também é um ser humano, é homem também. Mas ela, na escolha da vontade dela, ela quer casar com um homem que tem 1,70 m, mais alto que ela um pouco. Então ela não quer casar com um homem baixo. É a escolha dela, é a livre vontade dela. Então nós, seres humanos, não temos vontade? Temos vontade, né? Nós temos vontade. Não é verdade? E tem gente que nega. O ser humano não tem vontade própria, isso é mentira, isso não existe. É incrível, né? Mas a verdade é essa. Deus criou o ser humano com vontade própria. E a vontade própria do homem é tão grande que Deus deu ao homem vontade própria, não só para escolher coisas dessa vida humana, mas também escolher entre querer viver com Deus e não viver com Deus. Ainda a sua vontade é ampla, né? Até nesse aspecto. Então Deus, ele pode escolher. Então Deus, nesse tempo que nós vivemos aqui na Terra, Deus tem 3 grupos de pessoas. Nós temos a humanidade, que inclui todos os seres humanos que nasceram nesse tempo, desde Adão até o último que viver na Terra, é a humanidade. E dentro da humanidade, Deus fez uma escolha, há milhares de anos atrás, Deus escolheu, naquela situação, Deus escolheu Israel, né? Uma nação que Deus queria fazer deles, dos descendentes de Abraão, na carne, Deus queria fazer deles uma nação modelo na Terra, uma nação que fosse um exemplo para as outras nações da Terra. E Deus chamou Israel, né? Tirou eles do Egito, os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, e Deus, por causa segundo a Bíblia, até por causa da fidelidade de Abraão, Isaac, Jacó, coisa e tal, Deus escolheu Israel, nem porque Israel era uma nação melhor, mais bonita que as outras. Né? Até uma nação pequena na época, né? Mas Deus escolheu eles. Deus tem vontade própria, Deus escolheu. Entre as nações que existiam na Terra, já existiam centenas de nações, Deus escolheu Israel. E aí você pode ser contra Deus. Deus tem direito. Você não tem o direito de escolher com quem você quer casar? Tem. Então Deus, o Criador do universo, que criou nós e criou todas as coisas, ele não tem direito de escolher entre a humanidade um grupo de pessoas para ter uma certa função? Então Deus escolheu a nação de Israel. Então é um outro grupo, né? A humanidade toda e a nação de Israel. E Deus também escolheu depois a igreja. A igreja é um povo escolhido por Deus na terra que vai ser a família de Deus na eternidade, que vai ser um povo restrito, né?
singular também na eternidade futura, é a igreja, né? Que tem propriedades, que tem coisas que Deus destinou à igreja. É a vontade de Deus, né? Você pode ser contra. As pessoas, na igreja, na igreja é escolha de Deus. Pô. Nós vamos aprender depois de outras tantas lives o que é a igreja. Eu aqui estou dando só uma pequena explanação, né? Mas nós vemos aqui esse ensinamento de Paulo. Aqui Paulo está falando com a igreja, com as pessoas que passaram por essa experiência aqui. Que nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 10, eu vou ser rápido, para não ficar grande a gravação, para a gente poder assistir tudo de uma vez, mas se não puder, assistem 2, 3 vezes, mas vá até o fim, para nós aprendermos as verdades eternas e invencíveis, que são verdades de Deus, não é verdade minha, são verdades de Deus que estão registradas na Bíblia Sagrada. E como eu já disse, que a Bíblia Sagrada é o livro que Deus usa na Terra para que nós conheçamos a sua vontade. Essa é a verdade, tá certo? E nós já aprendemos também que a Bíblia Sagrada é um livro que contém a palavra de Deus, né? Que contém a história da humanidade, que contém a história de Israel e que contém a história da igreja. Só para a gente, ok? É um livro histórico também, né? Ela não tem só a palavra de Deus, não. A Bíblia tem também histórias que envolvem as personagens que viveram aqui na Terra ou os grupos de pessoas que Deus lida aqui na Terra, ok? Então, vamos começar então. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós vemos aqui, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós vemos assim, que nós, os cristãos aqui, a igreja de Deus, né, os cristãos, antes deles crerem em Cristo, deles receberem Cristo pela fé, como filho de Deus, nós estávamos mortos também nos nossos delitos e pecados, assim como estão as outras pessoas no mundo que não conhecem Cristo. Nós também estávamos lá com eles, iguais a eles. Eles estão na primeira morte. Eles também são povo de Deus, porque eles são criação de Deus, né? Deus criou eles, né? Só que eles estão vivendo em desobediência, né? São filhos da desobediência. Né? Muitos deles, por quê? Não conhecem a verdade, né? Nós sabemos disso pela Bíblia Sagrada, né? Que todo pecado cometido na ignorância, né, pode ser perdoado por Deus. Então, por isso que existe salvação para todos os homens, né? Porque muita gente está pecando porque ele não conhece Deus. Ele acha que Deus não existe. Por exemplo, ensinaram para ele desde a escola. Às vezes a criança está na escola, ela já aprende que Deus não existe, porque lá a Bíblia diz que Deus criou o homem no 6º dia. Mas a escola ensina que não, que o homem é descendente do macaco. Está até a foto lá, a paisagem lá na parede mostrando. Né? Então a criança pequena de 4, 5, 6 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, ela cresce na escola, 10 anos vendo aquilo ali, ela chega uma hora que põe na cabeça dele, não, o homem é macaco, pô. Deus não existe. Né? E aí ela passa a fazer coisas que às vezes nem os macacos fazem. Ok? Mas nós temos que ver o seguinte, mas nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, né? Ele nos deu vida, né? Ele nos salvou dessa situação. E nós todos andávamos nela, mesmo nós que estamos na igreja hoje, mesmo nós que cremos em Cristo. Nossa situação antes de nós crermos em Cristo, ela era de mortos espiritualmente, né? Porque os pecados faziam separação entre nós e Deus, né? No versículo 3 diz, ó, entre os quais também todos nós andávamos, tá vendo? Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É a situação que nós vivíamos, né? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Então, como também os demais, as pessoas que estão no mundo, que vive só em função das vontades da carne e também dos pensamentos, né, eles são filhos da ira de Deus, porque esse tipo de pessoas não vai entrar na vida eterna. Eles vão ser separados de Deus na segunda morte. Mas Deus não quer que nenhum de nós que estamos nessa situação venhamos a cair na segunda morte. Isso que é importante e interessante. Assim como Deus salvou nós, que antes vivíamos sem estar buscando conhecer e fazer a vontade de Deus, né? Eles que estão também nessa situação são
o objetivo de Deus tirar eles também de lá através das verdades do Evangelho de Cristo. Né? Assim como nós viemos, nós não podemos desprezar as pessoas que estão no mundo. Né? O que Paulo está mostrando aqui é a situação da pessoa. A pessoa está no mundo, está praticando todo tipo de maldade, vivendo em função só dessa vida, sem esquentar a cabeça. Ele, infelizmente, ele, se permanecer assim, ele não vai entrar na vida eterna. Mas Deus, porque ama eles, Deus está chamando eles pelo Evangelho. E aí Deus está chamando quem? As pessoas da humanidade toda, as pessoas do povo de Israel, do povo judeus. E, né, então Deus está chamando o quê? Os gentios e os judeus para nós, através do Evangelho de Cristo, da fé em Cristo, da obediência ao Evangelho, nós saímos desse estado de morte e viemos para a vida, uma nova vida que agora podemos ter, através de Cristo, comunhão com Deus. Mesmo nesse tempo que estamos aqui, nós podemos voltar a viver para Deus. Ok? Nós vamos aprender isso com mais profundidade em outras lives. Mas vamos continuar aqui, ó. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então nós vemos que essa é a situação da humanidade. Né? Mas Deus, o motivo que Deus salvou nós foi o amor de Deus, né? Que a Bíblia diz aqui, ó, mas sendo Deus rico em misericórdia, né? Apesar de você estar vivendo uma vida pecaminosa, você é um homem adúltero, por exemplo, uma pessoa que está adulterando, só sabe fazer o desejo da sua carne, ou você é uma pessoa que está roubando, né? Você é uma pessoa que gosta não gosta de trabalhar, quer ter as coisas sem trabalhar, então você vai roubar o que os outros conseguem trabalhando. Não é verdade? Mas Deus é rico em misericórdia. Deus quer salvar você. Deus quer salvar o homem adúltero, a mulher adúltera. Deus quer salvar o ladrão. Deus quer salvar o homem que é injusto. Deus quer salvar todas as pessoas que estão nessa primeira morte. Tá certo? Tanto dos judeus, que tinham a lei de Moisés, a lei de que Deus tinha dado a Moisés, que podia levar eles a uma santificação, mas eles desprezaram o concerto com Deus lá, né, a aliança de Deus, e se tornaram pecadores piores do que os gentios, porque os gentios não tinham a lei de Deus. Eles pecavam, né, o pecamento da natureza, que roubar é pecado, tanto para o povo judeu como para o povo do mundo, né? Porque tem pregadores que ensinam, não, os gentios não têm pecado. Não, os gentios têm pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é contra o bem. Então, se você é uma pessoa gentil, você não está debaixo da lei de Moisés, né? Mas você rouba uma coisa do seu próximo, você está pecando, né? Porque você está pecando diante do seu próximo, você pecou, você tomou uma coisa que não é dele, né? E você também está pecando diante de Deus, porque Deus não quer que você prejudique o seu semelhante. Então, pecado tem para toda a humanidade, né? Todos nós estamos debaixo dessa força chamada pecado, que nos induz também a cometer os nossos erros. Né? Agora, o que Deus fez com Israel, através da lei, foi que Deus aviltou o pecado para Israel, para que Israel saber que isso de fato é pecado, isso é pecado. Então, para eles terem uma vida que fosse um exemplo para as outras nações, né? Tá certo? Mas todos nós, seres humanos, somos pecadores, né? Tanto o grego, como também o judeu. Tanto os gentios, como também o povo judaico. E como também, mesmo nós que estamos na igreja, ainda podemos pecar. Vamos aprender depois disso. Ó. E estando nós mortos em nossos delitos, versículo 5, ó, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui, eu vou apressar um pouquinho aqui para terminar, até o versículo 10. Né? Não vou demorar muito tempo para não ficar muito longo. Né? Mas aqui diz assim, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Há muitos ensinadores da Bíblia, pessoas que não entendem a Bíblia, eles ensinam que nós somos salvos pela graça de Deus, que a vida eterna, que eles entendem assim, que essa salvação aqui, que Paulo está falando aqui nesse versículo, Paulo está falando da salvação eterna, que nós somos salvos para a vida eterna, pela fé em Cristo, né? Por nós, pela graça de Deus, né? Nós fomos salvos, né? Nós fomos salvos pela graça, sois salvos. Mas a salvação aqui pela graça de Deus, o que é graça? Graça é uma coisa imerecida, que você não merece. Depois nós vamos ver que a vida eterna não é imerecida, a vida eterna é dada a quem merece. Deus não vai dar a vida eterna a quem não merece. Deus não vai dar a vida eterna a quem não merece. Por exemplo, uma empresa, ela vai pagar o salário para uma pessoa que não merece? Um funcionário que faltou 30 dias no mês,
ele tem que trabalhar, 22 dias, mas ele só trabalhou 12 dias. Só 10 dias. Ou ele ficou ausente o mês todo. A empresa não vai pagar o salário para ele, porque ele não cumpriu a sua obrigação. Então, o salário não é uma bondade da empresa. O salário é uma dívida da empresa para com aquela pessoa que trabalhou, né? Ela é digna de receber o salário dela, que ela cumpriu as obrigações dela como trabalhador. Desculpa. E nós vemos que Deus é a mesma coisa. A vida eterna não é graça. A vida eterna é um direito que a pessoa vai ter naquele dia, quando Cristo vier cumprir todas as coisas no julgamento de Deus que vai haver no futuro. Então, nós fomos salvos pela graça de quê? Da vida pecaminosa que nós vivíamos. A graça de Deus que veio com Cristo veio para nos tirar dessa situação que nós vivíamos separados de Deus, que vivíamos na morte, que vivíamos no pecado, fazendo coisas que era desagradável a Deus, coisa que era prejudicial ao nosso próximo, à nossa família, ao nosso semelhante, né? Então, pela graça de Deus, em Cristo, nós somos salvos gratuitamente daquela situação que nós vivíamos antes, separados de Deus. Isso que é entender. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós que vivíamos em pecado, em desobediência a Deus, éramos filhos da desobediência, né? Que a Bíblia diz que aqueles que viviam em pecado são filhos da desobediência. Nós éramos esses filhos da desobediência. Nós que estamos na igreja hoje, pela graça de Deus, Deus nos tirou dessa desobediência, desses pecados que nós cometíamos por incredulidade e por estarmos sem conhecer a verdade de Deus. Nós agora somos libertos. Deus nos salvou daquela situação. Mas a vida eterna é algo ainda no futuro que nós vamos receber no tempo devido que vai acontecer no futuro. Versículo 6, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus nos salvou, a igreja de Deus, o povo de Deus que está na igreja de Deus, esse povo de Deus que estava no mundo, separado de Deus pelas nossas ofensas, nossos pecados, nossas injustiças, nossa maneira de viver, Deus nos traz para a comunhão com Cristo, para a igreja, onde nós agora vamos ser um povo especial, zeloso de boas obras, que Deus vai mostrar em séculos vindouros para os outros que houve um povo na terra que Deus salvou eles pela graça de Deus, tirando eles da situação de separação de Deus, pela fé em Cristo, pela obediência, né? E saímos daquela situação de morte, dessa primeira morte espiritual, e viemos agora viver em comunhão com Deus e em praticar as doutrinas de Deus, o ensinamento de Deus, que é destinado à igreja de Deus, que Deus tirou do mundo, né? Para nós vivermos uma vida maravilhosa diante de Deus, diante dos homens. Porque pela graça sois salvos. É dom de Deus. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos. Nós somos salvos, não é que nem nós estávamos buscando a salvação, né? Nós estávamos no mundo vivendo de uma maneira dissoluta, uma maneira separada de Deus, a situação de muitos de nós, até todos de nós, né? Mas, pela graça de Deus, Deus teve misericórdia de nós, né? E nos trouxe com Cristo o Evangelho, que é a nossa salvação, né? Daquela salvação, de onde a salvação? Salvação da maneira errada que nós vivíamos, das obras más que nós praticávamos quando nós ainda não éramos crentes em Deus e em Cristo, ok? Não de obras, né? Para que ninguém se glorie. Não de obra. Essa salvação que Deus está fazendo para nós, de tirar nós, não é de obra porque nós éramos bons, não é porque nós fazíamos obras justas. Muita gente pensa que, muitos ensinadores ensinam que eles confundem a salvação do que é a salvação, do que é a graça. O que a graça fez? A graça é um dom imerecido. Eu estava no mundo, estava vivendo um viver pecaminoso, um viver que ofendia a santidade de Deus, que prejudicava os meus semelhantes, mas Deus, mediante a sua graça, ele teve compaixão de mim, ele enviou seu Filho ao mundo, Cristo morreu por causa dos meus pecados, e agora eu conhecendo essa verdade de Deus, então eu saio dessa vida pecaminosa que eu estava vivendo, dessa vida de rebeldia que eu vivia diante de Deus, e pela graça de Deus eu venho para agora para viver uma vida justa diante de Deus, uma vida em comunhão com Deus. E isso não Deus fez por nós, não por nenhuma obra boa que nós tivéssemos praticado, porque as nossas obras não eram má.
Nós vivíamos separados de Deus, praticando todo tipo de coisa na terra. Então Deus nos salvou dessa situação, não por causa de obras boas que nós tínhamos praticado. Mas muita gente confunde que a vida eterna é dada por Deus, por nós, não pelas obras boas que nós praticamos. Está errado. Está errado. A vida eterna que nós vamos receber, essa vida maravilhosa que vai ser, nós vivemos com Deus no novo céu e nova terra, na eternidade futura, uma vida perfeita em essência, né, em realidade, que é uma vida elevada, né, a coroa da vida é a vida eterna, que nós vamos receber quando Cristo vier julgar todas as coisas e nós vamos entrar no novo céu e nova terra, já aí não mais num corpo carnal, mas num corpo espiritual. Nós vamos aprender isso em outras explanações da palavra, né? E a vida eterna ali, vamos receber ela no futuro. A Bíblia, continuando aqui, porque se eu alongar não vai dar, só para vocês terem uma ideia, né? Que a salvação que veio até nós, muitos dizem, não é por obras de justiça, então você creu em Jesus, você está salvo, e você não precisa fazer nenhuma obra boa para você ser salvo, porque Deus já salvou você gratuitamente, já deu a vida eterna para você. Não é. A graça de Deus é para nos salvar desta situação que nós estávamos antes, filhos da desobediência, né? Fazíamos as coisas por natureza, fazíamos as coisas que eram pecado diante de Deus, que ofendia a santidade de Deus, que é o nosso Criador, e também prejudicava o nosso próximo, ok? Não de obras, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, versículo 10, pois somos, aí sim, agora, aí temos que ler do versículo 1 até o 10, tem muita gente que lê só até o 9, né? Então ele acha que nós já recebemos a vida eterna, porque a vida eterna é um dom gratuito de Deus, que Deus dá aos homens. Não é verdade. A vida eterna, a vida eterna, Deus vai dar a vida eterna para as pessoas que nessa vida praticaram o bem, praticaram a justiça. A vida eterna é dada por perseverança em fazer o bem, né? Porque aqui no versículo 10 diz, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, depois que nós recebemos essa graça de Deus, depois que nós recebemos essa graça de Deus, que foi tirar nós da primeira morte, que é a separação de Deus, por causa das nossas obras pecaminosas que nós praticamos, nossas injustiças, Deus, não porque tínhamos feito obras de justiça, nós éramos injustos, nós vivíamos alheio à vontade de Deus. Mas Deus, mesmo assim, Deus se compadeceu de nossa situação, enviou seu Filho ao mundo, e Cristo, como um homem que viveu aqui na Terra, ele foi um homem justo diante de Deus, diante da humanidade, ele não cometeu pecado, ele foi uma pessoa do bem, uma pessoa que amou a humanidade, fez tudo que estava ao seu alcance enquanto homem aqui na Terra, né? E Cristo morreu, o justo pelos injustos, né? Para que nós, que éramos pecadores, que merecíamos nós morrer e morrer separados de Deus para sempre por causa das nossas obras, mas em Cristo, Cristo morreu em nosso lugar, e quando Deus ressuscitou Cristo, nós fomos ressuscitados junto com ele agora, um novo homem, um homem que vai andar agora praticando as boas obras que Deus preparou para nós, né? A igreja agora é um novo homem que pratica as obras de justiça, as obras que Cristo praticou na terra. E é através de nós agora, uma nova criatura que recebeu essa graça de Deus, que nos libertou do pecado, nos tirou daquela situação de desobediência e nos trouxe para a vida, para a comunhão com Deus, nós agora praticando as obras que Deus de antemão, Deus preparou para a igreja, para o povo de Deus que vive na terra, nós praticamos esse bem. E por nós praticarmos esse bem, por nós praticarmos as obras que Cristo praticou, é que nós vamos ser dignos de receber a vida eterna. Ok? Então não vamos crer nesse ensinamento que diz, não, você já creu em Jesus, Deus já salvou você, não depende de obras, não, a obra não vai salvar você, não é porque você faz o bem que você vai ser salvo, você foi salvo porque você creu em Cristo. Não, isso não é verdade. A verdade é que a vida eterna, Deus vai dar a vida eterna a quem praticou as boas obras, buscou a honra, buscou a glória que vem de Deus, buscou a sabedoria, buscou o conhecimento de Deus, praticou o bem na terra, né? Você creu em Jesus, você não conhecia esse Deus maravilhoso, mas agora você conheceu, pela fé você obedece o Evangelho, né? Nós vamos aprender o que é isso depois, e agora uma nova criatura, você que antes que era uma pessoa
maldosa, agora você é uma pessoa boa, né? Você é uma pessoa que agredia sua mulher, mas agora um homem cristão, você não vai mais agredir sua mulher. Você é um homem que vivia na embriaguez, né, nas boutiques da vida aí, né? Tomando bebida alcoólica e chegando em casa alterado, dirigindo o carro, colocando em risco a vida dos outros. Agora essa criatura velha morreu, né? Ela não existe mais. Agora você é um novo homem. Você agora é uma pessoa que vive sóbrio, né? Você vive sem ameaçar a vida e o bem-estar do seu próximo. É uma nova criatura, né? Você que antes roubava, diz Paulo, aquele que roubava não rouba mais, né? Então é uma nova criatura, né? Aquele velho homem que gostava de roubar, que gostava de fazer as coisas erradas, que fazia por maldade ou até por inocência, achando que isso não é consequência de Deus, mas agora você aprendeu o que é, então você agora é uma nova criatura, né? E por você ser essa nova criatura que antes fazia o mal, que antes de você ter recebido a fé em Cristo, compreendido o evangelho que Deus trouxe para a humanidade, para criar a igreja de Deus, que nós vamos aprender depois o que é a igreja, que muitas religiões não sabem o que é a igreja, eles não entendem, mas nesse canal, com a ajuda de Deus, nós vamos compreender o que é a igreja, o que é a casa de Deus, o que é o povo de Deus. Né? E aí você agora, nesse povo de Deus e nessa igreja de Deus, você agora é uma nova criatura, né? Que as pessoas até nem reconhecem mais. Olha aquele homem era assim, sabe? Mas hoje, olha que mudança, né? Que coisa maravilhosa. As pessoas vão glorificar Deus, né? Ok? Então, nós temos que dar graças a Deus por essa pequena leitura aqui dessa passagem da Bíblia, onde nós estamos aprendendo que a graça de Deus trouxe para nós a salvação dos nossos pecados, da maneira que nós vivíamos antes, alheio a Deus, separados de Deus pela ignorância e pelas maldades que nós fazíamos nesse mundo. Nós, apesar de vivermos na carne, mas espiritualmente estávamos mortos, não tínhamos comunhão com Deus. Mas pela graça de Deus, que enviou seu Filho ao mundo, pelo sacrifício de Cristo, nós que éramos imerecidos, nós não merecíamos essa salvação. Nós não merecíamos essa salvação. Nós não merecíamos. Mas nós fomos agraciados por Deus. Graça. O que é graça? Graça é uma coisa que se recebe imerecidamente. Por exemplo, vem a chuva, né? Muitas vezes nós somos pessoas, nesse mundo, Jesus não falou, que Deus faz com que as chuvas caiam sobre os bons e sobre os maus. Então chuva é a graça de Deus, é bênção de Deus, né? É bênção, graça é uma coisa merecida. Deus podia até, pelo seu nome iníquo, né? Você tem sua terra lá, mas você é uma pessoa que maltrata os seus animais, você é uma pessoa que maltrata seus empregados, né? Tem patrões assim, não é? Pessoas nesse mundo que tratam mal seus funcionários, né? Às vezes uma fazenda, um fazendeiro, né? Abusa do poder que ele tem dinheiro, a terra é dele, a boiada é dele, o cafezal é dele, então ele submete os seus empregados, muitas vezes, a um trabalho estarrefante, né? Onde as pessoas trabalham mais do que eu devia trabalhar diariamente. Às vezes, o certo seria trabalhar 8 horas por dia, mas o cara tem que trabalhar 10, 15 horas e ele não remunera isso daí, né? Mas as pessoas, coitadas, precisam de pagar suas contas, às vezes é obrigado a sujeitar, né? Deus poderia não mandar chuva na terra dele. Né? Tem motivo para Deus não mandar. Né? Mas Deus manda chuva, tanto na terra do sitiante lá, ou do fazendeiro, que é justo, é a pessoa correta. Quando vem a chuva, molha o cafezal dele lá, né? E ele é uma pessoa boa, o empregado dele tem condições de viver bem, tem uma boa situação econômica, né? Tem paz, não são obrigados a viver na fazenda, não são ameaçados, né? São respeitados na sua dignidade, né? Tem uma condição de vida boa, tem uma casa boa para morar, seus filhos vão para a escola, tudo. Mas tem outro fazendeiro aqui do lado que muitas vezes eles exploram a mão de obra, paga barato, não paga os direitos, não coisa e tal, né? Mas quando Deus manda chuva para todo mundo, isso é graça. Graça é uma coisa que nós recebemos de Deus imerecidamente. Mas a vida eterna, ela não é dada ao homem sem merecimento. A vida eterna Deus vai dar às pessoas que nessa vida fizeram por jus. Buscaram a justiça, o amor, a verdade, né? Buscaram o bem do seu próximo, foram pessoas corretas nessa vida. Então diz a Bíblia que os justos, vai haver duas ressurreições, vamos chamar assim. Está lá na Bíblia. Jesus diz lá em João 5, depois nós vamos ler essas passagens para entender melhor, que vai haver a ressurreição dos justos e dos injustos. Das pessoas do bem e também das pessoas do mal. Das pessoas que são de Deus e das pessoas que também não são de Deus. Todos vão ressuscitar. E todos serão julgados, né?
E os justos, diz na Bíblia, vão para a vida eterna, vão viver com Deus no céu e na terra. E os injustos, as pessoas que nesse mundo trouxeram maldade e sofrimento para o mundo, para a humanidade, para a criação de Deus, essas pessoas vão ser separadas de Deus, que é o que? A segunda morte, onde Deus não quer que nenhum ser humano caia na segunda morte. Porque se você cair na segunda morte, Deus não pode tirar mais você de lá. Deus não pode tirar mais você de lá. E aí, como eu já disse em outra live, que existe uma analogia que a gente pode fazer, que essa terra, a vida aqui na terra é uma miniatura das realidades espirituais. Assim como aqui na terra, uma pessoa está doente, ele é uma pessoa do mal. Mas ele, vamos supor, ele é um homem maligno, é um homem que faz o mal, ele é um ladrão, né? Mas ele está vivo, tem como a sociedade ajudar ele ainda, né? Tem ou não tem? Isso é verdade, né? Que tem pessoas que estão fazendo mal, coisa e tal, mas às vezes ele vai preso por causa daquela maldade que ele fez, vai lá na cadeia, o governo, né, procura, daí se ele é uma pessoa que não tem cultura, não tem curso, dá um curso para ele lá dentro da cadeia, para quando ele sair da cadeia, ele não precisar de roubar mais, né? Agora ele é um carpinteiro, agora ele é um advogado, ele até se forma na cadeia lá, até advogado até se forma lá, né? Você estuda direito, você acessa lá, você presta concurso lá no OAB, você vai ser advogado, pô, se você passar no concurso, né? Então, muito bem, é possível, né? A pessoa ser recuperada, né? Porque ele está vivo, apesar de ele estar uma pessoa do mal, mas vamos investir nele, quem sabe ele não vai se conscientizar de que a vida que ele levava é uma vida perigosa, uma vida que traz mal para a sociedade, então, quem sabe ele não vai recuperar. E acontece, né? Pessoas que já foram presas e são hoje boas pessoas trabalhando na sociedade aí. Tem recuperação. Porque a pessoa está viva, né? Ok? Ou então tem uma pessoa no hospital doente, chega lá doente, né? Uma doença grave, ou um acidente, mas a pessoa está viva, né? Os médicos vão fazer o possível para salvar a sua vida, né? Para ajudar você. Vai medicar você, vai dar um antibiótico, vai fazer a cirurgia, vai fazer isso, vai medicar, vai cuidar de você, as enfermeiras vão correr lá para você, vai dar o remédio no tempo certo, na hora certa, vai ter a dosagem certa que o médico passou, né, coisa e tal, e de repente aquela pessoa que estava praticamente desenganada pela medicina, né, pela situação que ele estava, né, mas ele, através da medicação, do tratamento, ele recupera a sua saúde. E ele volta a viver com a família dele, com os filhos dele, às vezes anos e anos ainda, não é verdade? Então é possível recuperar porque você está vivo. Né? Então, agora, se você morrer, é um ladrão, a polícia está querendo prender ele, não para que a polícia necessariamente, nós temos que entender isso. Eu vou encerrar o tópico agora, já estou avançando em outra parte aqui. Mas a polícia, quando persegue um ladrão, necessariamente, o objetivo da polícia não é matar o cara, necessariamente não é. O objetivo da polícia é que ele se renda, né? Que ele se entregue, ele deite no chão, ele levante a mão para cima, ele mostra que não está representando perigo para a polícia. O que a polícia vai fazer? O policial consciente, o policial do bem, o que o policial vai fazer? O policial vai pegar, vai dominar ele, vai prender ele, e a polícia vai levar ele para lá, com o objetivo ainda de recuperar ele na prisão, né? Apesar que ele vai pagar lá, vai ficar 5 anos, 10 anos preso, por causa de uma maldade que ele fez, um roubo ou outra coisa, né? Ele vai ficar preso, mas o objetivo ainda é recuperar o cidadão, porque ele não é que pega ele para matar ele, não é esse o principal objetivo da polícia, né? A polícia, o objetivo dela é, mesmo a pessoa estando errada, é salvar a vida dele, né? Porque existe uma possibilidade de que ele pode cair sim e se recuperar. Não é verdade? Mas tem situação que nessa busca pelo esse cidadão, ele se reage e a polícia às vezes é obrigado a tirar a vida dele, né? Para não deixar que um policial morra no lugar dele, né? Ok, muito bem. Deus é a mesma coisa. Depois que a polícia matou o cara, ela não pode fazer mais nada por ele, né? Depois que ele morreu, ele não pode fazer. Depois que o paciente no hospital morreu, o que o médico pode fazer por ele? Nada mais. Ele é coberto ali e vai em terra, né? Deus também, ó, é isso que eu quero dizer, que aqui a terra é uma miniatura. Enquanto nós estamos nesse mundo aqui, mesmo separado de Deus por causa do nosso pecado, Deus quer salvar o homem. Por isso que tem o evangelho que está sendo pregado, que está sendo ensinado as verdades de Deus. Para que as pessoas possam crer e que estão fazendo obras más, essas pessoas parem pela verdade, deixem suas maldades, voltem-se para Deus, busquem conhecer a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, para nós podermos receber a vida eterna e viver com Deus na eternidade. Agora, se você não o faz, mas você continua nas suas maldades, na sua desobediência e tal, e você morrer nessa situação, fisicamente, depois que você morrer, você, por causa das suas obras malignas que você fez aqui na terra, você vai para o lago de fogo. E se você for para o lago de fogo, Deus não pode mais fazer nada com você. É como aquela pessoa que morreu fisicamente aqui. Assim como a medicina, o médico, a polícia não pode fazer mais nada com a pessoa que morreu aqui fisicamente, né? Mesmo que você ame ele, você ama pra caramba, mas ele morreu, o que você pode fazer? Você vai enterrar ele, acabou a vida, acabou a história dele.
Né? Então também o que nós temos que aprender é que o lago de fogo, ou a segunda morte, é essa morte física aqui em relação à humanidade. Né? Enquanto a pessoa está viva, mesmo gravemente doente, quem sabe pode recuperar ele, né? E voltar à vida, e voltar com saúde e viver muitos anos. Né? Mesmo esse ladrão, que é um marginal, que está fazendo mal, mas se ele vai preso e ele cai em si, e ele aprende que aquilo lá não é bom ele viver mais naquela vida, e ele sai e ele vai viver um homem justo, vai ser um trabalhador normal, ele também pode viver 10, 20 anos até viver bem, ter família, casar e ter família, viver bem, né? Ok? Então Deus é a mesma coisa. Enquanto você está nesse mundo, mesmo que você esteja pecando, mas se você se voltar para Deus, você se arrepender, e sabendo que há justiça de Deus e que você vai responder por esses pecados aqui na terra, é melhor você se render a Cristo, às verdades de Deus, pedir perdão agora, parar com as suas maldades. E você que é uma pessoa justa, vamos supor que você não é um ladrão, você não é um malfeitor, você não é. Tem pessoas nesse mundo assim, que a Bíblia diz que existe o justo, existe o injusto. Tem pessoa que não, mas eu não vejo pecado, não preciso ser cristão. Não, precisa sim, porque todos nós somos pecadores. Então você que é do bem, venha para Cristo também, permaneça fazendo o bem, permaneça no bem, permaneça nas verdades de Deus, fazendo o bem para o seu próximo. Receba Cristo para você ser filho de Deus na eternidade, na família de Deus, na igreja hoje. E você que é maligno, que está no erro, pare de fazer o mal, volte para Deus, se arrependa, creia em Cristo, aproveite a graça de Deus. A graça é uma coisa que Deus está dando a nós, imerecido. O que é imerecido? É que nós, pelas nossas ações, pelos nossos pecados que nós praticamos no mundo, nós deveríamos morrer. Mas Deus nos ama e Deus providenciou salvação para nós, por meio do seu Filho, Cristo Jesus. E essa salvação é para toda a humanidade. Né? A igreja é constituída tanto de judeus como de gregos, como diz a Bíblia, tanto de judeus como de gentios. Né? Todos que receber Cristo como Filho de Deus e guardá-los e praticar essas boas obras do versículo 10, que Deus preparou em Cristo para nós andarmos nela, todas essas pessoas vão ser a casa de Deus na eternidade futura, a igreja de Deus. Eu dou graças a Deus, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, só numa audição aqui agora, assista mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes, até você entender. E depois vá para outro capítulo, outro vídeo aí, né? outro áudio, né? Outra gravação, porque uma complementa a outra, e quanto mais nós aprendermos, mais nós vamos ser salvos, o que diz Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. O que a verdade vai nos libertar do quê? Vai libertar da mentira que existe no mundo, né? Deus não existe. Não, nós vamos ver que Deus existe, Deus é o criador do homem, ouça as outras lives, você vai ver que Deus criou o homem, nós somos descendentes de Adão e Eva, viemos desse casal, toda a raça humana. Então esse ensinamento que existe no mundo, que o homem vem de seres que viveram na Terra bilhões de anos atrás, nós somos a evolução desses seres, isso não é um ensinamento verdadeiro, não vem de Deus. Quem crê nisso está tentando fazer Deus de mentiroso. E como Deus não é mentiroso, Deus é o Criador, ninguém vai poder provar o contrário, porque um dia todo mundo vai ver que de fato existe um Deus verdadeiro, e esse Deus é um Deus justo, bom, santo e eterno. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, até a próxima gravação, né? Que Deus nos guarde com vida e saúde, é o nosso desejo. Muito obrigado, graças a Deus.